Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, jovens. Estamos ao vivo em mais uma transmissão de Black Yellow Brasil, diretamente de twitch.tv/BlackYellowBR, diretamente no seu podcast preferido, porque eu sei que Black Yellow Brasil é o seu podcast preferido. Sou Danilo Batista, tô aqui hoje pra gente acompanhar o que foi a classe de draft 2022 do Pittsburgh Steelers, escolha por escolha, as decisões que foram tomadas, as avaliações, e para isso tenho aqui os dois que fizeram esse processo junto com a gente. Todas essas avaliações vieram deles, basicamente. Então, cumprimentá-los-ei. Boa noite, Diego. Boa noite, Danilo. Boa noite, Léo. Olha, teve notícia que saiu, né, antes do draft, que não foi smokescreen, a gente acabou percebendo com a nossa primeira escolha, mas no geral, adorei o draft do Pittsburgh Steelers. Gostei muito, muito mesmo. Acho que tem duas escolhas em específico que eu quero falar, e não são o Kenny Pickett, que devem aí fazer um splash bem legal na liga. Então, assim, acho que a gente acertou bem. Óbvio, teve times que draftaram melhor, mas eu acho que dentro do que o Steelers estava querendo, eu acho que foi bacana. Eu acho que a gente trabalhou bem. Senti falta de OL no finalzinho ali, talvez pegar um pouquinho de profundidade. Senti, mas, cara, eu confio no Colbert, que inclusive foi o último draft dele. Eu acho que ele mandou benzaço. Isso, tem muitas coisas pra gente falar por algum tempo aí sobre o draft dos Steelers, mas vamos começar com as escolhas, Léo. Muito boa noite, bem-vindo a mais um programa. Boa noite, Danilo, boa noite, Diego, pessoal que tá chegando aí no chat, pessoal, os amigos ouvintes. Foi um draft um tanto quanto inesperado, né? Não esperava que o Steelers fosse tão bem nesse draft. Saímos com belos jogadores e, apesar de estar usando aqui a homenagem aqui ao nosso futuro QB, não foi minha escolha favorita. Talvez nem a terceira. Isso teve uns caras muito bons. Belíssimo. Teve umas gemas nesse draft. Queria agradecer o Danilo pelo bom uso de mesóclises que eu não ouvia desde do nosso ex-presidente Michel Temer. Começou tão bem, pô. A ação tava tão boa. Ai. Grandes momentos. A gente mal sabia, a gente que só ia piorar de lá pra cá. Enfim, Pittsburgh Steelers e o draft, porque o Steelers escolheu melhor do que uma certa nação. Em geral, no draft, deixa eu começar até contigo, Léo, que eu vi que você fez uma avaliação de todas as escolhas de todos os times. Como é que você classifica os Steelers em termos de liga, em termos do que foi adicionado? Você põe os Steelers no topo da liga, ali pelo meio, no final, numa visão geral? Cara, eu fiz um trabalho bem interessante. Eu dei nota para todas as escolhas, todas as 265 escolhas, se não me engano, né? Enfim, todas as escolhas. Joguei numa formulazinha relacionada a trocas também. Então, uma matemáticazinha boba, né? E o Steelers saiu em 9º lugar, cara, no top 10 do draft. Eu não esperava a gente ter saído tão alto. Eu pensei que a gente fosse ficar ali na metade. Mas, cara, é uma fórmula que eu tenho evoluído com o decorrer do tempo e, de verdade, foi o que o Diego falou. A gente saiu com boas joias prontas para serem lapidadas, que é o mais importante, né? Então, talvez a gente não tenha saído... Talvez a gente não tenha saído com o QB que vai ser o cara da próximo grande cara do Steelers. Pode acontecer, pode não acontecer. Achei uma boa escolha, inclusive. Mas esse miolo do draft que foi o que elevou tanto a gente, né? A gente pegou dois caras um cara que há um ano atrás estava sendo cotado para sair na 5ª escolha geral, e um outro cara que também era prospecto cotado para sair no primeiro dia. E mais um que também já chegou em algum momento e está cotado no primeiro dia. Então, cara, são 3 grandes escolhas, que foram Pickens, DeMarvin Leal e Austin, na ordem de escolha, né? Mas interessante, cara, interessante. O único triste é que teve um time na nossa divisão que saiu melhor que a gente, né? Que foi o Baltimore Ravens. Mas que eles ficaram na segunda maior geral, mas, cara, eu confio mais na gente. A largura dos caras é infinita.
zica, pô. Não tem nem como comparar, velho. Vai ter sorte não dá. lá em Baltimore. Meu Deus do céu. A cota de sorte, a cota de trabalho é fantástica. Cara. Não, tem méritos deles também pela fórmula que eles usam, mas também tem muito mérito de, pô, 13 caras passaram o Kyle Hamilton, velho. Pelo amor de Deus, velho. Que draft foi esse? É isso. Só, Diego, a tua avaliação dos Steelers no draft como um todo, assim, perante a liga, o que você achou? Eu acho que pelas escolhas que a gente tinha, porque aí você tem que considerar posição, quantidade de piques e tudo mais, eu considero que a gente foi ali um dos top 10 times também da liga draftando. Eu acho que a gente pegou, assim, talvez o valor eu acho que talvez o valor do Pickett a gente não saiba, porque depois que a gente fala do Pickett eu explico melhor, mas assim, talvez o valor do Pickett a gente não sabe, mas eu acho que o valor do Pickens, do DeMarvin Leal e do Austin, acho que estão bem, pelo menos pra mim, estão muito bem colocados. Eu acho que foi o que no geral fez o estoque do Steelers subir tanto. Lembrando, né, a gente não teve escolha de quinta rodada e não tivemos de quinta e a gente era pra gente ter uma segunda e terceira que acabou virando uma quarta, né? Então a gente não tava com capital de draft também tão carregado igual, por exemplo, do Ravens, sabe? Então não tinha como a gente subir às vezes pra começo de terceira rodada, pegar um pique de segunda, subir de novo pra primeira. Eles tiveram 6 escolhas de quarta rodada. 6 eles tinham muito capital, cara. Eles tinham muito capital, então e não trocaram nenhuma. Exato. É que eles fizeram, né? Eles deram a manta paraguaia no Arizona Cardinals com aquela troca do... A manta paraguaia. Manta paraguaia, mano. É que assim, isso aqui é só pra... É das antigas. Pra quem é no Paraguai, às vezes você comprava uns negócios e não vinha bem do jeito que você queria. E aí você não consegue trocar. Porque, hoje em dia é da China. Hoje em dia é da China. Então, na época você Paraguai, você chegava lá em Cidade del Este, comprava um negócio, um eletrônico, por exemplo, você não ia testar na rua eletrônico. Hoje em dia tu pede naquelas lojas Você chegava depois na sua casa com o produto, você já fez uma viagem do caramba pro Paraguai, o produto tava zoado. Você ia fazer outra viagem pra devolver? Mano, nem ferrando, entendeu? Então, essa é a manta paraguaia, quando um vendedor do Paraguai te passa a perna vendendo um produto falando que é bom e não é. E foi exatamente o que o Ravens fez aí com o nosso querido Hollywood Brown, mandando ele pra Arizona. Cara, pela 23, mano, pelo amor de Deus. Se ele vai na 23, o Deontay Johnson vai na top 10, pô. É isso. Então, só dar uma alertada aqui pra vocês, tá? Muita coisa aconteceu. A gente vai tentar, ao máximo, nesse programa, focar nas 7 escolhas que o time teve durante o draft inteiro, tá? 7. Uma na primeira rodada, uma na segunda, uma na terceira, uma na quarta, uma na sexta e 2 na sétima. Exatamente 7 jogadores. Classe de undrafted, o draft da AFC Norte, a questão de general manager, todos esses aspectos a gente vai dar uma segurada pra semana que vem, que afinal a gente tá entrando num período aí de uns meses sem nada. Tem um restinho de free agency de conversar com calma. Aí, né? Então, e hoje tem assunto para caramba para falar. Exatamente, tem muito assunto mais focado. Então, é lembrar isso e lembrar vocês os locais clássicos. Vocês encontram a gente em live com frequência, mas provavelmente não tanta frequência assim, aqui em twitch.tv/blackyellowbr. Tá? Você encontra o podcast, que é tirado daqui direto da live, geralmente, em fambonanet.com.br, a casa do Black Yellow Brasil e de 80 podcasts na internet. Você encontra nos principais aplicativos também, no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. A gente costuma destacar em especial o Spotify, que é o aplicativo onde mais pessoas ouvem. Se você tá por aí, clica lá para seguir, tem um sininho para você receber notificação de novos episódios, deixa aquela avaliação 5 estrelas, porque todas essas medidas, quando você vai pegando no algoritmo, vai recomendando o Black Yellow Brasil para mais pessoas. Segue nas redes sociais, que você troca uma ideia com a gente, você acompanha os lançamentos, @BlackYellowBR, no Twitter, no Instagram e no Telegram, tá? A gente fez o acompanhamento em tempo real de escolhas, de entrevistas, de informações que a imprensa foi levantando do draft dos Steelers, especialmente pelo Twitter. Então é a principal forma para você encontrar a gente e trocar uma ideia. Então sigamos. Vamos falar de draft dos Steelers, já colocar aqui na tela o que foi toda a classe. E a gente vai colocar a gente junto com a classe, na verdade. E vamos partir pelo princípio, né? Vamos começar falando de Kenny Pickett. Pelo seguinte aspecto a gente vai começar. A gente prometeu, antes do
draft, que caso o Pickett fosse a escolha dos Steelers, a gente ia medir a mãozinha e provar quem tem mão maior ou menor do que ele. Tem uma imagem aqui com qual é o grande problema, porque a mão de Kenny Pickett foi um assunto frequente. Deixa eu pôr todo mundo aqui isso. Um assunto bem frequente, aliás, durante esse processo de draft. E essa foto mostra bem qual é o problema, Pickett. Não é que ele tem a mão pequena, exatamente. É que o polegarzinho dele aqui, ó, quebrou, ele assim, teve um problema. Dá pra você fazer, inclusive. Dá pra você imitar a mão do Pickett, se você quiser. Isso. E não estende inteiro. E como vocês estão vendo pela foto, essa é a mão direita. A foto não tá invertida. Pickett tá escrito certinho aqui. Essa é a mão direita e é a mão de lançamento dele. Então, como ele não consegue essa extensão inteira do dedo, a medida de mão que a NFL usa, né, que você espalma a mão e vem da pontinha do polegar até aqui, a ponta do mindinho, ficou menor, ficou em 8 polegadas e meia. Eu, por exemplo, acabei de medir a minha, eu tenho 9 e 1/3. Dá pra jogar na liga. 8,5 no... Dá pra jogar, hein, Danilo? Já tô tranquilo, eu só não tenho mais nada do que um quarterback tem. Eu tenho 1,74, pô, eu sou menor do que o cara. Mas segundo a mídia dá pra jogar, pô. O que importa é isso, cara, cara, chama os caras que fez a ficha do Kennedy Green lá em Illinois, que eles botam você com 1,85. Eles te dão uns 10 centímetros aí, pelo menos. O Kyler Murray tem 1,78, pô, eu tenho 1,74. Ele tem a minha altura, o Kyler Murray. Então, eu sou um anão, o problema do Pickett foi esse, que ele não consegue estender inteiro e isso daria algum problema na hora de lançar, na hora de fazer. O Caio lembrou muito bem hoje lá no QG, a famosa pump fake de Ben Roethlisberger, aquele movimento que você faz, que vai lançar, só ele faz, e volta, não vai ser muito difícil com o Pickett, né? Aquilo é uma arte. A bola da NFL é maior do que a do universitário, existe uma chance dele perder o grip, ali perder a segurada na bola. É um dos motivos de usar luva, inclusive, né? Ter um grip melhor na bola. E o friozinho que faz em Pittsburgh, né? Ele sempre jogou em clima gelado, porque ele nasceu em Nova Jersey, e jogou em Pittsburgh a vida inteira. Inclusive foi recrutado, né, pelo Matt Canada, né, que hoje é o nosso coordenador ofensivo. É isso, vamos falar da escolha. O Steelers ficou no lugarzinho que ele tava, na número 20, na primeira rodada, viu nenhum quarterback ser selecionado antes, e aí ele tinha todos à sua disposição, e acabou que o favorito deles era Kenny Pickett, porque se não tem nenhum selecionado na tua frente, tu não vai escolher o número 2, pelo amor de Deus. Então, Kenny Pickett era o favorito dos Steelers, foi ele o selecionado, foi ele que saiu. Diego, o que é que você tem de aprovação? O que é que você achou dessa escolha como um todo? Olha, eu tinha o Pickett bem mais baixo na minha board em questão de talento de quarterback, mas teve duas pessoas que me fizeram repensar bastante a escolha dele. Uma foi o Léo, que o Léo foi, acho que um dos poucos caras que antes do draft estava defendendo que o único quarterback que ele pegaria seria o Kenny Pickett. E depois eu vi um Rich Eisen, né, conversando com o Kurt Warner. E o Kurt Warner, ele tava comentando da pick 6 do Panthers antes do draft, né? E os caras falando, se o Panthers for pegar quarterback, qual você pegaria? O Kurt Warner falou, cara, eu pegaria o Kenny Pickett, tipo, sem dúvida nenhuma. Porque ele falou, por mais que você fique às vezes fascinado por questões atléticas de um quarterback, né? O cara tem um braço potente, ele corre muito, ele é alto, papapá. Ele falou, cara, isso são coisas que realmente você não consegue ensinar, você nasce desse jeito, né? Só que ele falou, é muito difícil também você ensinar o cara a ler defesa, o cara fazer passe com antecipação. Então, assim, é um processo que muitas vezes você vê que na NFL já aconteceu, dos caras pegarem quarterbacks que atleticamente eram monstruosos, né? Aquela fórmula do Broncos é alto, braço grande, forte, e dá errado. Por quê? Porque o cara não sabe ler defesa. Peraí, Diego. Só um instantinho. Tem uma amiga minha que costuma dizer que o John Elway escolhe quarterback como ela escolhe homem na balada. O cara alto, com um porte bom, ela vai. E a gente já viu como esses traits que o Pickett tem, né, além daquela questão, aquela palavra que usam muito lá fora, né, grit, né, que ele tem muito essa mania de vencer. Ele é um cara que quer a todo momento realmente dar sempre o máximo de si. Teve um último ano muito bom, que eu não acho que foi um lapso, foi simplesmente ele evoluindo como jogador. Ele teve ali até falaram, né, que teve uma mudança na questão de coordenação de ataque, né, em
Pitt, a temporada também do Covid, né, foi uma temporada mais curta, né, então acabou não ajudando muito. Ele ficou esse ano a mais, e esse ano a mais acabou ajudando bastante ele. Eu gostei. E, cara, assim, vou ser bem honesto. Muita gente não, porque o Malik Willis talvez daria mais chance pro Pittsburgh Steelers daqui 3, 4 anos, uma divisão que tem o Lamar, que tem o Deshaun Watson agora, que tem o Joe Burrow, mas é muito que outra pessoa também que tava falando foi o Shannon Sharp, que é um cara que não costuma falar no time dos Steelers, né, porque ele é Ravens. Mas o Shannon Sharp falou, cara, quarterback é você botar a mão dentro do chapéu e tirar, velho. Não tem ciência exata. Se existisse ciência exata pra quarterback, a gente não tinha tido tanto bust assim na história, tá ligado? O que dá é pra tu achar um chapéu, talvez, com mais chance de dar certo. Exato, e mas assim... a gente vê um Tom Brady que foi a escolha 200 quase, 199, e é o mal da história. E outra coisa, e não é um cara, assim, o braço do Tom Brady, tem muitos caras com o braço melhor que ele. Atlético de correr, mano, tem 1 bilhão melhor que o Tom Brady. Sim. Só que o que o Tom Brady tem que a mais que os caras? Seca a defesa, psicológico. Psicológico, cara. Então, assim, psicológico é uma coisa também que, dependendo de como for, você não consegue ensinar pro cara, entendeu? Você diria que o psicológico comanda o corpo, Diego? Comanda, pô. Não é como se o Kenny Pickett, por causa do braço dele não ser foda, ele não conseguisse jogar a bola longe, pô. Ele joga a bola longe o suficiente pra... Então, Diego, você acha que o Pickett vai olhar pra cara do Pickens e vai fazer ele pensar que ele é o Antônio Brown e ele vai meter o touchdown e vai dar 100 mil pra tu? Ai. Grande abraço pro pensador Nicolas, amigo do Coquinha. Cara, eu tô feliz com a pique, eu tava feliz, eu até falei, né, no podcast antes do draft. Tava feliz tanto com o Pickett como com o Malik, eu entendia o que cada um ia trazer pro time. E, cara, a jersey de Pitt é muito mais bonita que a de Liberty, então eu também saí ganhando nessa. É um bom motivo pra querer ele também, né? Sim, pô, a jersey de Pitt é linda. Naquele desempate, tá valendo. É isso, Léo. Numa franquia que se vangloria tanto de fazer contratações e draft por conexão, o Steelers foi na maior conexão possível. Né? Que tal de Talvez casa? O único nome com mais conexão do que Kenny Pickett seja Dino Tomlin. Esse aí vai ser um draft free agent com certeza, pô. Do jeito que a gente tá, não duvido nada que a gente pega na 5ª rodada, 3ª rodada. A gente tá pegando antes da hora, mas tamo lá. Cara, é aquilo, é um moleque do quintal de casa, cara. É um moleque que tu viu crescer, o teu vizinho ali que desde pequeno tu viu um moleque crescer. Eu tenho uma história entre algumas aspas parecidas, cara. Eu tinha um vizinho meu aqui que... ele era filho daquele Marco Brito. Cara, hoje em dia o moleque tá comendo a bola na base do Fluminense, tá com proposta pra jogar na Europa, não sei o que. Caramba, eu vi um moleque crescer jogando bola. Tu olha pro moleque e fala, caramba, esse aqui tem alguma coisa. E, cara, o Pickett tem alguma coisa. O moleque evoluiu. Tem uma fala que rondou muito no draft, eu não lembro agora quem que fez ela. Se eu não me engano, foi na ESPN. Se o Steelers não drafta o Kenny Pickett é porque tem alguma coisa muito errada com ele. Porque, cara, o moleque tava ali o tempo inteiro do lado deles. Eles viram um moleque chegar do high school, evoluir, crescer, se tornar homem, noivar, e, cara, não vai pegar esse moleque, é porque esse moleque tem alguma coisa negativa nele. Inclusive, eu tenho histórias de amor, porque o Steelers da franquia do amor, né? Eu tenho histórias de amor pra contar de Pickett e Tomlin que foram reveladas após o draft. O Pickett deu entrevista e ele falou se ele já tinha tido contato com o Tomlin. Ele falava que de vez em quando, né, tem aquele, não sei se o Dani consegue pegar aquele prédio, né, que uma porta é da faculdade de Pittsburgh e a outra é do Steelers. E normalmente o Pickett ele pegava, às vezes ele ia lá, né, ele saía, ele sentava no banco, tirava a chuteira e tal, aí o Tony sentava do lado dele e começava a conversar. Isso não foi esse ano, isso faz muito tempo já que o Tony se sentava e o Pickett falou várias vezes, o Tony sentou lá e começou a conversar com ele. Então, assim, a gente não sabia que tinha essa conexão, sabe? Acho que quem soltou essa conexão, inclusive, foi o Louis Riddick, não foi não? Quem que deu o furo falando que o Steelers gostava do Pickett mais do que demonstrava? Aí, ó, pra quem não sabe. Acho que deve ter algum banco ali próximo. Eu sei que o Pickett falou que ele saía, tirava a chuteira, dava uma esparecida assim. Aí direto o Tony tava passando, chegava, sentava do lado dele e começava a conversar com o Kenny Pickett. Se não me engano, foi o Matt Miller. O Matt Miller, E, cara, o Kenny Pickett, ele deu uma entrevista hoje muito interessante que ele falou, foi perguntado pra
ele como é que é voltar nesse prédio aí e ao invés de entrar na direita, entrar pela porta da esquerda. Ele respondeu, cara, eu sempre quis entrar na porta da esquerda. Toda hora eu queria tentar, eu errava sem querer, eu queria entrar lá pra ver como é que era, e agora eu vou conseguir entrar, eu espero não errar pro outro lado agora. Cara, é o moleque que a gente viu crescer, é o moleque que a gente sabe como é que é. O Mike Tomlin deve conhecer ele tão bem quanto. Não, é o que. Quanto jogadores de dentro do elenco até. Exato. Há menos tempo com ele. E, cara, é aquilo. Ele tem um psicológico, ele tem a cabeça, a mentalidade de vencedora, ele conseguiu evoluir. Ele é o cara mais pronto pra liga. Eu não acho que ele tem um teto tão baixo como todo mundo tem falado. Eu acho que ele tem sim um teto de evolução. A minha comparação com ele era o Derek Carr e o Tony Romo. Então, tipo, eram dois caras que, putz, se a gente tem um Derek Carr, um Tony Romo nos Steelers hoje, caraca, a gente é contender. Foi o que falaram, né? A gente tá brigando pro Super Bowl. Isso lá é fora, né? Tranquilo. Lá fora a ESPN bateu bastante na escolha do Pickett, por questão de, não, a FC Norte é cheia de rockstars quarterbacks, né? Os caras que estão lá. Mas um que não é só o quarterback que joga, né? A gente tem TJ Watt ali também. E outra que, cara, se ele for um Tony Romo da vida, o Tony Romo carregou times abismais. Horrorosos pra muito pra longe. Do Cowboys pra longe. O Tony então, Romo nunca teve uma defesa na vida, sabe? Se o teto dele for o do Tony Romo, mano, muito obrigado, cara. Não, e é aquilo, já que a gente tá numa divisão com tantos QBs, que 3 Heismans, a gente teve um finalista. Prefiro pegar um cara que nunca chegou perto de ganhar um Heisman. Prefiro pegar um outro cara que também, porque todos eles, ninguém nunca chegou perto de ganhar um Heisman igual o Pickett, por exemplo. Inclusive, cara, é um moleque pronto, é um moleque que eu acho que ele vai... não sei se o Mike Tomlin vai estrear, vai botar ele logo de cara, mas, cara, ele vai ter chance. Ele vai ter chance de se mostrar. O elenco é muito bom. A gente reforçou o ataque muito no draft, coisa que eu não esperava. Também não. E deu armas pra ele, né, cara? É aquilo. Ele vai ter aí 2, 3 anos pra mostrar que é ele mesmo, senão a gente pega outro e, cara, vida que segue. Bora. É uma situação bem parecida com a do Mac Jones, eu sinto, sabe? É um QB que tem princípios, né, que são muito valorizados na NFL já prontos e que vai entrar num time que é um time já bem montado também. E quando, né, o Belichick draftou o Mac Jones, ele fez um bom draft na sequência, adicionou peças na free agency, então ele montou um time legal. O draft desse ano nem vou falar, mas enfim, pelo menos do draft do ano do Mac Jones foi certinho e a gente viu que ele acabou se dando bem, né? Ele foi dos rookies quarterbacks o cara que conseguiu ter uma campanha melhor, né? Então, eu acho que o Pickett vai ser a mesma coisa. Eu não sei, cara, eu tenho uma sensação de hierarquia meio boba no Steelers, que o Trubisky vai jogar 1, 2 semanas e depois vão colocar o Kenny Pickett pra jogar, sabe? Mas com certeza o Kenny Pickett joga esse ano, fiquem tranquilos. Ô Danilo, é por isso que eu queria o Tyrod Taylor, ele ia machucar. Não ia ter essa conversa. Aí tem o buff do Tyrod Taylor, né, velho? E ainda tem o buffzinho dele. Pobre Taylor. Só me explica uma parada, Léo. Você falou de ninguém teve tão perto de ganhar um Heisman quanto ele, você quer dizer nesse ano, né? Os que estavam competindo com ele entre as opções, né? Malik Willis, Reader, okay. Foi Bracion, Hutchinson e Pickett. É porque você passou de AFC Norte para Heisman, disse a ninguém chegou tão perto. A AFC Norte tem literalmente 3 quarterbacks. Mas era da classe, porque a gente tem 3 vencedores do Heisman. Cara, a gente tinha um cara que nunca ganhou o Heisman na classe, na divisão, quer dizer, calma. A gente não tem em casa, não. Os 3 ganharam Heisman, Burrow, Lamar e Baker não mais, né? Porque o Baker era o outro que tinha ganho. Mas não é o Lamar mais, que seja. Pra você ver, né? E tem um aí que ganhou o Heisman que nem time tem mais. Então, e é assim, cara. E a gente fez o que poucos times têm feito. A gente tá botando o Pickett numa posição de... Ele tem armas pra poder se provar. Então, cara, a gente tem um baita corpo de recebedores agora. A gente tem um running back, a linha ofensiva melhorou, tem tight end, tem uma defesa que vai deixar ele ter tempo pra jogar. Então, tipo, vai deixar ele ter a bola. Cara, a gente tem tudo. É ele se provar. Coisas que a gente não vê em muitos outros times que draftam QB calor e, cara, um moleque tem que ficar no meio, cai no meio do nada e tem que se resolver sozinho. Papo do Trevor Lawrence no ano de estreia dele, né? Ele não tinha ninguém em volta dele, assim, sabe? Era bem complicado o cara jogar. O L dele era horrível e você via que, cara, interceptação. E o Pickett já, que eu falei, né? A situação bem Mac Jones, né? Vai pra uma franquia muito mais estruturada, que fez movimentações boas na off-season pra reforçar onde precisava. Então tá... Assim, o Pickett tá com a faca e com o queijo na mão, né? Pra já começar jogando bem na NFL. Eu juro que eu ouvi você dizendo que ele tá
com o cavaco e o queijo na mão, e isso já dá um samba maravilhoso. Cara, você rala o queijo no cavaco, meu Deus do céu. Não, pô, botou dependendo do queijo, obviamente, você põe ali na brasa, aqui, bota o cavaco pra chorar, irmão. Vambora. Dá uma tarde divertidíssima assistindo o jogo. Uma das coisas que foi falada bastante na conferência, nas coletivas de Tomlin e Kevin Colbert, não só sobre Kenny Pickett, tá, mas sobre vários outros jogadores, é que eles não draftaram o cara por esse motivo que você tá pensando só, porque tem outros jogadores que também tem umas interrogações da mídia em torno. Eles sabiam o que estavam pegando em Pickett, que tem os aspectos que eles vêm falando aí direto. O Steelers não é muito difícil de esconder essas coisas. Ele tem uma precisão mais interessante com os quarterbacks, ele tem mais mobilidade do que o Steelers estava trabalhando. É lógico que não dá para ignorar que Matt Canada foi coordenador ofensivo dele em Pittsburgh, na universidade. É claro que não dá para ignorar que eles viram o moleque todo dia, toda a progressão dele entre chegar na universidade e tal, e Pickett passou um bom tempo na universidade, né? Ele pegou não só os 5 anos que você pode ter ali de universitário, mas a pandemia deu um 6º ano de elegibilidade para ele, né? O Super Senior, que a galera tá chamando aí. Então, tudo possível, eles conseguiram observar, E olha só, Léo lembra aqui que ela não foi coordenador de Kenny Pickett. Não, ele que recrutou o Pickett, mas não chegou a trabalhar com ele. Então, tipo, ele escolheu o cara e não teve a chance de trabalhar com ele. Ele foi pra LSU, se não me engano. Né? É legal também que o Trubisky tentou recrutar o Pickett pra North Carolina. Ele é North Carolina, não confundi com o Garoppolo, que é North Illinois. Então você tem toda uma série de conexões agora, vai ter esse trabalho, né, do Matt Canada com o Kenny Pickett. Ele já tá completamente adaptado à cidade. Todas as comemorações da família dele recebendo a notícia foi que ele tá voltando para casa. A ligação de Mike Tomlin foi: você tá pronto para voltar para Oakland, que é o bairro lá de treinamento. Então tudo, onde fica o centro que a gente mostrou agora de treinamento, né? Então tudo tá ligado para ele. Ele já deu declaração de que no lugar do famoso tour, o Steelers normalmente faz uma tour com os calouros, faz vídeo pro site, pra YouTube, pra tudo, e fica mostrando os principais pontos. Ele se ofereceu pra ele levar os outros calouros pra mostrar a situação. Cara, eu tô muito ansioso pra ver o Pickens. Um momento de mais integração aí possível vai ser esse. Sabe todos aqueles lugares que Juju passava de bike? Sabe uma coisa que eu acho interessante do Pickett? Que eu acho que as pessoas não consideram muito no teto dele. Se você pegar o dash dele de 40 jardas, né, foi 4.67, se não me engano, né, que ele correu. Ele é um cara que até o RG3 falou, né, que ele falou pro Pickett assim numa entrevista, falou: cara, você precisa usar mais essas pernas, você é rápido. 4.73. 4.73. Ele falou assim: cara, você precisa usar essas pernas, você é rápido. Assim, e foi uma entrevista antes da final da ACC, sabe? E ele falou: ó, cara, usa essas pernas que você é rápido. Eu acho que tem um teto escondido no Pickett que é nas pernas dele, sabe? Porque ele correu esse ano, óbvio, ele tem mobilidade, mas eu acho que ele consegue correr mais ainda, viu, Danilo? Dependendo de como tiver o esquema da OL, em questão de bloqueio, eu acho que ele consegue dar um estraguinho. Pra vocês terem uma ideia, ele correu mais do que o Josh Allen, do que o Carson Wentz, Dak Prescott, do que o Mahomes, que corre pra caramba, do que o próprio Daniel Jones, do que o próprio Mason Rudolph, do que o Garner Minshew, do que o Winston. Cara, é um cara que corre. Ele tem velocidade, ele sabe ler. Ele só não explorou tanto Ele só não explora tanto. Eu acho que ele caiu ele tá no lugar certo pra começar a explorar mais. É um teto escondido dele, viu? Então, é uma trait que a gente sabe que ele tem, porque, cara, um cara que faz um fake slide... o fake... Essa entrevista foi antes do fake slide, foi muito engraçado, porque rolou essa entrevista, acho que foi uma das primeiras jogadas do jogo, né, contra o Wake Forest, ele deu o fake slide e fez o touchdown, mas já dá pra perceber ali que, pô, o cara sabe correr, então é outro aspecto que eu acho que o Pickett, se ele conseguir trabalhar, vai dar mais armas ainda. É um aspecto que o Matt Canada queria muito, né? Sim. O Matt Canada chegou a usar até o Dobbs. O Rudolph passado correndo. Cara, mas o Rudolph correndo. Acho que a gente teve uma... Cara, olha como a nossa OL era ruim. Teve um momento que a nossa maior corrida, tirando aquela corrida do Najee contra os Browns, né, que foi TD, a maior corrida tinha sido do Mason Rudolph.
Jesus amado, cara. Aquela OL do ano passado. Isso. Então, toda a situação, o próprio Mike Tomlin foi perguntado na coletiva depois do draft sobre essa questão do fake slide. Ele disse, olha, ok que a gente sabe que a mobilidade está no arsenal do Pickett, mas eu não acho que ele vá conseguir usar esse artifício na NFL sem ficar estatelado, quebrado no chão, né? Então, porque ele vai enfrentar uns caras muito mais rápidos que ele enfrentou no college, né? Sem a gente não ter que draftar um novo que do ano que vem, porque esse aí já foi. Dessa pra melhor. Não fizeram uma mudança no regulamento no college que proibiu o fake slide? Ele proibiu rolou por causa dele. Rolou a jogada no outro dia, os caras proibiu. Falou, não pode dar fake slide. The Kenny Pickett Rule. Então, estamos todos dentro da tropa da mãozinha. Se o Steelers já teve Mel Blount, que mudou a história da NFL com a regra, imagina agora Kenny Pickett. Mel Blount, famoso icon no wide receiver. Eu tenho uma informação interessante também sobre mãozinhas. Os nossos 2 wide receivers que a gente draftou também tem mãozinha. O Kenny Pickens, ele tem uma mão 8/3, então é uma mão minúscula, foi a 5ª menor mão da classe. E o Calvin Austin tem uma mão 9/1, que também é outra mãozinha, mão menor que a do Danilo. Danilo, temos um time de mãozinhas, pelo menos no high five vai encaixar bem. A mão do Austin é maior que a do Pickens? A mão do Austin é muito maior que a do Pickens. Caraca! Mais gema do que eu pensava, viu, Léo? Agora que você mandou essa info. A mão do Pickens, ele só não perde pro Tyquan Thornton, Trey Turner, Kyle Phillips e Josh Johnson. O resto, a mão dele é menor. Mas o que eu acho incrível do Pickens, deixa o Danilo introduzir a pick, que aí a gente já fala. Vamos passar, né? Na segunda rodada, nossa escolha 52, o Steelers não fez nenhuma troca durante o draft, tá? Isso vai facilitar bastante os nossos comentários. Todas as trocas que foram feitas foram antes, e até ano passado. Foram no mock, né? Nenhuma. As trocas foram no mock. Só mock teve troca. George Pickens, wide receiver de Georgia, foi a segunda escolha, a escolha número 52, Diego. A dupla pick and pick vem forte para 2022. Cara, o Pickens, ele me deixa um pouco assustado, porque, assim, primeira coisa que você faz quando você vai... Eu sabia que ele era um jogador muito bom, inclusive, né, o perfil da Pro Football Focus colocou, né, que ele tinha a segunda menor taxa de drop, né, da SEC. Então, assim, ele tem mãozinha, mas a mãozinha dele segura bem a bola. E, cara, mas isso é carreira, Diegão. É carreira? Porque quando pega o último... É porque ele jogou pouco no último ano, né? Então quando pega os 2 anos, ele tem uma taxa de drop ali no meio, 7 e pouco % de drop. Mas tá não bom, é tão tá? alta, mas também não é tão baixa. Mas na carreira, cara, são 2% de drop. Então, ele teve um ano sem drop. E o que eu gostei do Pickens, assim, é que ele é um cara... Ele tem uma mentalidade muito competitiva. Isso deu pra ver em entrevista dele. E ele é um cara... Ele é estranho, mas ao mesmo tempo ele é muito inteligente. Eu digo estranho porque quando eu vi a pick, eu já conheci o Pickens, né, tinha visto um pouco da tape dele, e aí você vai entrar no Instagram do Pickens, e cara, é meio estranho, assim, é o que eu falei no grupo, né, passa uma vibe meio Kanye West divorciado, sabe, assim, você fala, mano, o que esse cara tá fazendo? O Instagram do cara é One, que é o número dele, Issue, que é tipo, problema. Aí você fica, cara, e depois você vê o reporte de uns 4 coaches de wide receiver falando que ele tem red flags fora de campo muito exorbitantes. Só que aí eu achei estranho, porque eu vi a entrevista dele com o Mike Florio e com o Chris Sims, né, na NBC. No Combine, né? No Combine. E, cara, ele parecia ser um rapaz super inteligente, fala muito bem, tem uma oratória muito boa, e falou, inclusive, quanto que ele queria correr, falou que voltou, né, que no momento que ele percebeu que ele conseguia voltar a jogar, falou que quis jogar os 4 últimos jogos, ao invés de simplesmente se preparar pra NFL, porque ele queria ganhar, né, o título nacional por Georgia. E depois ele começou a falar de espelhamento, quem que ele se espelhava em wide receiver. No começo ele falou que ele olhava muito o Calvin Johnson e tal, esses caras mais freaks mesmo, né, que são insanos por questão de física mesmo, né, e ele percebeu que ele não era um cara nesse estilo, né, com as mãos gigantes do Calvin Johnson, tamanho dele, velocidade e tal, e que começou a olhar outros wide receivers, então ele começou a espelhar bastante no Davante Adams. Ele até falou, parece até clichê que eu tô falando do Davante Adams, sendo que ele é o melhor wide receiver da NFL, mas eu acho que ele teve uma progressão de aprendizado, né,
do ano que ele foi draftado até o ano que ele tá agora, muito grande, né? Ele foi um cara que foi aprendendo com os erros dele e evoluindo. E o outro cara que ele mencionou foi o Cooper Kupp, porque ele falou que gostou muito da habilidade do Cooper Kupp de achar o soft spot na defesa. Que era uma coisa que o Antonio Brown, inclusive, sabia fazer muito bem, né? De entrar por dentro da defesa, achar aquele espacinho livre pro Ben mandar a bola pra ele. Então... coisa que o próprio Juju sabia fazer e a gente perdeu. Então, literalmente tá cobrindo aí um espaço que a gente tava precisando pra esse ano, né? Pra quem quer um efeito de comparação de onde joga, o Pickens joga na posição do Clay, tá? Então, talvez seja também um sinal aí de futuro. Então, porém, a entrevista foi que o Matt Canada pretende usar os dois, tanto o Claypool quanto o Pickens, também no slot. Então, cara, bolas curtas, eles são dois caras que conseguem arrumar jardas depois da recepção, são caras fortes, altos. Então, a diferença do Claypool talvez seja um pouco a questão de wingspan, né? O wingspan do Claypool é maior, porém o Pickens ele tem uma vantagem quando comparado ao Claypool, que é a velocidade dele em linha reta, que ele consegue, ele até falou nessa entrevista com o Mike Florio que falou, olha, se eu fosse um cara devagar, vocês não teriam visto eu pegando as bolas que eu peguei tanto no jogo do título, quanto antes contra a Cincinnati, que é onde ele simplesmente queimou, né, o cornerback correndo em linha reta. Ele é mais rápido que os caras, ele falou que ele ia fazer, acho que era 4.41 que ele tava mirando, né, de fazer de 4.43. 4.3, isso mesmo, no Combine. Era o tempo que ele tava E ele mirando. fez 4.47, tá ótimo. Tá ótimo, perfeito. Então, assim, chegou no Combine com o objetivo, fez o range dele. A única coisa, assim, é que você fala, cara, ele é um rapaz meio, assim, estranho. Tem provas até pra mostrar você tem o vídeo aí? Pra mim, dele pra assistindo o anúncio da própria escolha, cara. Esse é um que é perturbador, cara. Esse aí não mostra pra... Se tiver alguma criança assistindo a live, tira ela agora, por gentileza. Deixa eu encher a Pronto, tela as aqui. crianças foram embora. Agora pode mostrar esse vídeo. Esse cara em pé é George Pickens. Não é um parente, alguém da família, não. É literalmente ele. E assim... Ou é a minhoca do MIB, né? Também não dá pra saber, né? Mano, os jogadores eles recebem a ligação antes do anúncio sair na TV, obviamente. Que comunica, tem a gentileza de comunicar pro jogador. Essa stance do... Sabe, Léo, você há de lembrar, você que convive mais com o universo carioca, lembra aqueles posts de um torcedor do Flamengo, um áudio do torcedor do Flamengo dizendo, pô, esse negócio de jogador bonzinho aqui no Flamengo, aqui isso. É assassino, é cheirador, é traficante. É isso. Polícia Beto bandido, Cachaça, polícia... Cara, tem que ter o meio termo, cara. Em qualquer esporte tem que ter o meio termo, tem que ter o cara que... Você tem aquela jogada que é da igreja e tem que ter o cara que o tico e o teco não bate bem. Estou à busca. E detalhe, Danilo, a legenda desse vídeo diz tudo. George Pickens é o cara que ou vai ser suspenso na semana 4 ou então ele vai ser o pro. Não tem meio termo. Não tem um pouquinho ou outro. O cara tem tudo ou ele vai ser um monstro, um baita estilo, ou então ele vai ser um cara que só vai dar dor de cabeça. Ele vai ser o Martavis Bryant que só dá dor de cabeça. Piorado, né? Porque dor de cabeça do Martavis Bryant ainda era mais de leve, né? É muito... Cara, eu tô torcendo... Eu opto assim pra dar certo, mas assim... O Tomlin já se meteu em 900 furadas, desde aí do Santonio Brown, que ele sabe... Ele gosta. Né? Desculpa. Santonio Holmes, Antonio Brown, Martavis Bryant, que ele sabe onde ele tá se metendo. Então... O próprio Juju, que não teve problemas também com... O Claypool também... O Claypool tem direto. Então, cara, ele gosta, o Tomlin gosta. E a ligação do Tomlin pra ele, o que eu gostei dela foi, a gente precisa de alguém com seu talento aqui. Então, tipo, ele frisou bem que o talento ele falou, do George Pickens é importante. Playmaker, ele falou pro Pickens. O Tony sabe conversar com as pessoas. Ele pegou no ponto que o Pickens ia, tipo, ficar pilhado, sabe? Tipo, mano, a gente quer que você seja playmaker aqui. Você vai vir aqui pra ser o pica, entendeu? E apesar de ser um técnico de defesa, eu não duvido nada que o Tomlin, uma vez ou outra, possa dar uma catucada no Brian Flores e falar, Brian Flores, esporrinhozinho, vai, dá moral aí, faz a boa pra gente, faz. Tem uma galera que fala que o Mike Tomlin talvez seja o gênio por trás dos wide receivers, viu? Porque o Mike Tomlin, pra quem não sabe, jogou de wide receiver na Universidade de William & Mary. Então, talvez o Mike Tomlin tenha um olho muito bom pra wide receiver, que é muito estranho, porque depois ele virou um técnico de secundária e ele não tem um olho tão bom. Nossa, esse vídeo, na minha opinião, não aconteceu nada.
Jogada legal, segue o jogo. Cara, ali um holding, no máximo um pass interference. Ele foi expulso do jogo e pelo regulamento da SEC, você sai desse e perde metade do jogo seguinte, que é um controle absurdo, assim, mas vai lá, o regulamento tem que seguir. Pra mim foi um pass interference ali, talvez um holding, nada demais. Então, eu tinha visto esse vídeo de outro lance, se não me engano a bola vai pro Pickens em direção a ele, e na hora que ele vai tentar fazer a recepção, o cara agarra ele. E aí ele tá agarrado já, né? Ele leva o cara embora. Não, isso não foi nada, não, pô. Segue o lance, evitou o contato. Isso aí foi um holding ali do lado do outro ali, um anula o outro e reinicia a jogada. Reinicia a jogada, pede jogada. Mas uma coisa que eu queria falar. O que eu queria que vocês falassem do Pickens é o seguinte. Na hora da escolha 52, ficou o duelo por todo o mundo lá pra vir um wide receiver, né? Entre Sky Moore e George Pickens. Um monte de gente defendia, eu inclusive, reproduzir a informação de que Pickens talvez não fosse melhor por causa de red flags. E eu queria saber o que são essas red flags. É porque ele brigou no jogo e foi expulso uma vez? É porque ele parece ser meio noiado das ideias? Qual é o lance aí com ele? Cara, tem algumas red flags que a gente não sabe mesmo. São coisas de entrevista. E acho que nenhum técnico ia querer falar, até mesmo porque vai que ele cai numa terceira rodada e o cara pega e ele sai como um gênio. Mas é um cara que tem um extracampo muito complicado. Ele é um cara que ele sabe que ele é bom. E o problema é que ele acha que ele é melhor do que ele é e age como se fosse melhor do que ele é. Então, tipo, é um pouco do Mike Tomlin botar ele embaixo da casinha, trocar uma ideia com ele, explicar que ele tá chegando num outro mundo. Cara, ele já teve briga em treino, já teve briga. Ele é um cara que briga. Ele é um cara que briga, gosta de briga, gosta de contato. Inclusive, se fosse pra apostar, eu apostaria... Cara, eu boto Milão no primeiro jogo contra o Browns, ele tomar um sportsmanlike conduct. Fácil. É contra o Browns. Contra o Browns não, contra o Ravens com certeza. Contra o Ravens não tem como. Aquela secundária com o Marcus Williams e o... Nossa, os caras trash talker pra caramba, e né? E aquele outro lá, vai dar briga. O Marcus Peters e o... Marcus Williams, os dois. E o Marlon Humphrey. E o Marlon Humphrey também. Humphrey também. Os caras isso. É um cara que ele tem qualidade, ele tem um teto, enorme. Trash talker também. Ele gosta de falar, mas ele vai ter que aprender a ouvir um pouquinho também. Que a NFL é um buraco mais embaixo, cara. Ele foi expulso 2 vezes no college. Ele é um cara muito físico. Tem um vídeo dele que é só ele sabendo que não vai receber a bola e derrubando os caras. Ele gosta de botar o cara no chão. Ele é nasty. Então tem uma que é ele com o Dexton Hill, cara. Daí ele joga o Dexton Hill 5 jardas pra frente. Nossa, eu vi essa jogada. É um cara nervoso, um cara que gosta de contato. Eu vi um snap dele que claramente ele sabia que a bola não ia pra ele. Ele encosta, contra o Dexton Hill, é contra Michigan, não é? Ele empurra simplesmente o cara assim e fala, mano, ele faz uma Mel Blount rule inversa no cara. Ele gosta desse tipo de contato e a gente vai ter que conseguir segurar ele. Se conseguir segurar um pouquinho esse lado dele, cara, é um moleque que tem tudo pra estourar. É um talento que é talento de primeira rodada, é um cara que ele sobrou muito mais porque a galera tem medo de lidar com a adversária diva e a gente não tem. Que é o adversário diva, velho. A gente tem... Isso aí pro Tomlin é segunda-feira. Cara, o Tony... A quantidade de anos que o Tony aguentou o Antonio Brown, cara, depois que você vê o Antonio Brown pós-Steelers, você fala, velho, esse cara é um gênio da psicologia. Foi a falta da mãozinha ali. Acho que eu tenho o vídeo do... Nossa, é humilhação, bicho. Deixa eu trazer aqui pra tela esse lance do... Você achou do Dexton Hill? Acabando com o defensor de Michigan. Só não dá pra ter certeza que é o Dexton Hill, mas se você garante, eu confio. É ele. É feio, cara, é feio. Mais uma coisa boa, esse cara vai dar uns blocos nervoso, viu? Vai. E os Steelers gostam de receber. Tá aí, a seta enorme apontando pra 1, 2, 3, no chão. Sobe do vídeo, pô. E ele nem liga pro resto da jogada. É só a pancada e vamos nessa. Era uma corrida, uma inside zonezinha, e cara, é isso. Ele tem o trabalho dele é bloquear, ele vai bloquear, ele bloqueia, ele não tem medo de sujar a mão. Ele bloqueou ali, né? O cara que não teve força pra segurar o bloqueio dele. Exato.
Paciência. Se mantém uma sequência, não uma sequência, mas um histórico de escolhas de wide receivers no dia 2 do draft aí, dessa dupla Tomlin e Colbert, enorme. Eu vou até citar aqui pra vocês, ó. 2008, Lima Swede. 2009, Mike Wallace. 2010, Emmanuel Sanders. Pula para 2013, Marcus Wheaton. 2014, Dre Archer foi draftado como wide receiver, depois transformado em running back. Depois transformado em nada, essa que é a verdade. 2017, Juju. 2018, Jim Washington. 2019, Deontay Johnson. 2020, Chase Claypool. E agora, 2022, George Pickens. Tá bom, Dos últimos, só o James Washington não deu certo dos últimos. E o... Nossa, mas você falou, o primeiro nome assim, nunca mais fala, viu, Danilo? É o nome proibido. Não, esse é tipo o Voldemort dos Steelers. A gente relembra demais. Famosa mão de concreto. Ele e o... Como chama aquele? O Don't Moncrief. Don't Moncrief, exato. O Steelers gosta desse tipo de gerenciamento de elenco, né? Pelo menos o Steelers de Kevin Colbert, em que você tem um wide receiver numa faixa salarial boa, que recebeu um segundo contrato, tá ali ganhando, era o Hines Ward. O Steelers queria que fosse Mike Wallace, ele não quis. O Steelers queria que fosse Emmanuel Sanders, ele não quis, e aí o contrato foi para Antonio Brown. O Steelers queria continuar com Antonio Brown, não rolou. E vocês viram a quantidade de auxiliares, assistentes que Antonio Brown teve, né? Marcus Wheaton, Martavis Bryant, o próprio Juju foi o último. E rolou. Então o Steelers traz George Pickens como mais um na lista. Vai ficar, e isso é uma discussão que a gente vai ter em outros episódios, o que é que acontece com o Deontay Johnson, né? Se ele vai assumir como wide receiver 1 para ele liderar esse grupo para os próximos anos, ou se os Steelers e ele não chegam a um acordo e aí tem que vir, continuar vindo. A próxima leva esse um ano de contrato para Deontay Johnson, se a memória não me falha. Último ano dele. Então, o Steelers provavelmente ele vai decidir quando chegar ali no training camp, porque ele já tá mais próximo para conversar com o jogador e tal. Outra medida que o Steelers vai tomar em training camp é Minkah Fitzpatrick, que a gente também discute depois. E Minkah é só uma questão de quanto, não de se. Isso é absolutamente protocolar. No caso do Minkah. Vão dar, tipo o TJ Watt, vão dar o dinheiro que o cara quer. É isso. Então, esse é George Pickens, escolha 52 dos Steelers. Ainda no dia 2, o time veio com o defensive lineman DeMarvin Leal, Diego, que foi um cara que ano passado era cotado, sei lá, top 5 do draft? 5, 10, 15, por aí, tava nesse range. Tem uma imagem que viralizou hoje, foi justamente do primeiro mock da PFF no ano passado, que ele é o 5º jogador do draft. Fizeram um mock do top 5 e ele tava lá, o nomezinho dele lá no Era Spencer Rattler, sem Howell, que saiu na 5ª rodada. Que era depois? Acho que era o Kayvon Thibodeau, né? Era o Thibodeau, se não me engano é Evan Neal, e aí vinha ele, cara. E aí vinha ele. Cara, o DeMarvin Leal, ele é um... Só pra sanar do pessoal, ele não vai jogar de edge, ele não vai descer o peso. Já o treinador, né, o Dunbar, né, que é o treinador de defensive lineman, já falou que planeja dar uma bulcada nele, ou seja, ele ganhar mais peso. E é um cara que tem um bend, uma velocidade, assim, bem fora do padrão pro peso que ele tem. Por que um cara tão bom assim, então, acabou caindo pra 3ª rodada? Aí, o que acontece? Ele teve um ano que começou a aparecer algumas flags dentro de campo dele, no sentido de, assim, ele é um cara que ele tem um pouco de problema de localizar o ball carrier, né, o cara que tá com a bola na mão, e às vezes ele fica preso em bloqueios inúteis, que era bloqueios que não era pra ele pegar, que era pra ele estar bloqueando outro jogador. Então, assim, isso aí é a parte de campo. Extra-campo, também teve uma coisa que fez o estoque dele cair, que no ano passado, em dezembro, né, de 2021, ele foi preso com 50 gramas de maconha. Então a gente sabe que na NFL isso aí é levado bastante a sério. E normalmente, né, o Laremy Tunsil era o quê? Top 5 do draft, foi para onde mesmo? 20 e pouco, se eu não me engano. 20 e pouco. Então, tipo, cara, é muito normal de imaginar que talvez se esse incidente extra-campo não tivesse acontecido, o DeMarvin Leal seria uma pick de 2ª rodada. Não sei se o Léo concorda comigo. Cara, eu esperava ele, porque por tape, cara, o Tunsil foi a 13ª pick, geral, foi muito alto. Eu tava esperando de verdade o Leal sair no início da 2ª rodada, final da 1ª. Então, tipo, era a escolha que eu tava imaginando ser a escolha do Bucks, por exemplo. Precisava de um cara na posição. E, cara, é a escolha perfeita pra gente hoje. É um jogador de 3ª rodada, não vai ser titular esse ano, mas ele vai ser trabalhado pra ser o sucessor do Ken Hayward. Eu não consigo ver nada diferente disso. O Ken Hayward é 6'5", ele é 6'4". O Ken Hayward tem 295, ele tem 283. A comparação que fizeram... A comparação é muito parecida. A comparação com o Ken Hayward eu acho que era DE em
jogou de D, né? Foi Ohio State. Não, Ohio State, desculpa. Fala Michigan State pra ele te levanta e te joga pela janela, Danilo. Obviamente, é Conor. É rival, né? Então, assim, mas aí ele converteu pra defensive tackle, né? Então... E deu certo, cara. Deu certo. A gente tá tendo um cara que é elite há quantos anos? Na prática, voltou pra defensive end, né? É assim que o Steelers trabalha. O Leal, ele é um cara que ele joga em várias posições, né? Ele jogou em várias posições em Texas A&M e ele deu certo em todas essas posições que ele jogou. Eu não entendo tanto quanto o Léo, mas eu acho que também, se não me engano, esse é o último ano de contrato do Twitch. É um cara também que pode acabar, quem sabe, disputando a vaga do Twitch com o Chris Wormley. Tem essa possibilidade também, porque ele jogava num 3-4, né? Em Texas A&M, que é do estilo de defesa que a gente joga. É o último ano do Twitch, pode ser que nem aconteça também, né? Exato, tem esse porém. Escuro nisso aí, mas... O Colbert falou, mas foi tipo em novembro do ano passado, ou dezembro, acho. Perguntaram agora, depois do draft também, e a resposta foi: a gente não sabe ainda. Vamos esperar ele decidir. Então, enquanto ele não se decide, cara, a gente reforça a trincheira, a gente tem o Wormley, o Minhoquinha, que é um bom jogador, entregou no passado bastante. E, cara, é pegar um cara cru, que é um cara que já foi top 5 nesse draft. A gente pegou na terceira rodada, na 85, cara, 79 escolhas depois. E tem tempo o bastante pra criar ele, cara. Quanto tempo será que o Ken Hayward tem de carreira ainda? O irmão acabou de chegar, mais uns 2, 3 aninhos aí de boa. De boa, mano. O Ken é muito saudável e, mano, o motor do Ken é absurdo, pô. Eu tava falando, o Jordan Davis de Georgia, na terceira descida, o cara tá cansado. O Ken Hayward joga todas as descidas e na terceira ainda ele sai do bloqueio, corre 20 jardas pra trás pra rebocar o running back dos caras. Ó, ele tem contrato até 24. Cara, até 24 o DeMarvin Leal tá mais do que pronto pra assumir o Steelers. É isso. Acho que foi a escolha. Ou o Aaron Donald vir pra cá, Léo. tem que rolar também algum dia. Tem que rolar um dia, pô. Mas e o engraçado é que a gente fez esse movimento ano passado com o Laudermilk. Eu entendi que o Laudermilk foi a escolha do tipo, vamos começar a pensar no futuro, então vamos pegar um cara que não estaria disponível pra gente. Inclusive. É um bom jogador, que quando ele entrou bem. Só que, cara, quando tem um prospecto igual ao DeMarvin Leal, cara, trabalha esse moleque tem tudo pra ser uma das caras da defesa no futuro. Então, tipo, quando quem aposentar, a grande cara vai ser o TJ Watt, que já é um pouco hoje, e do lado dele vai estar o DeMarvin Leal, com certeza. E eu acho que é uma coisa boa, cara. O DeMarvin Leal teve essa red flag, mas eu não acho que é uma red flag absurda nem um pouco, sabe? Pra mim, caguei, porque eu vi o cara falando, ele tá super feliz. Foi preso e passou, né? Sim. Deve ter rolado. E assim, então, pagou. Cara, ele tá super uma hypado questão pra jogar no Steelers, cara. Sim. E é uma questão também que, cara, é questão de tempo até a própria regra mudar, né? Então, a lei já tá mudando. A regra da NFL é questão de tempo pra mudar também. Cara, não acho que é algo que a gente tenha que se preocupar, não. Eu não acho... Ao contrário do Pickens, que eu vejo um potencial para ser dor de cabeça, o DeMarvin Leal 0. Eu acho que vai ser um cara super esforçado e um presentaço pro Brian Flores. Ah, não, o Brian Flores não, porque ele não vai virar linebacker, ele não vai converter. Vai ser pro Dunbar. Mas o Flores vai mexer também, porque ele é senior defensive assistant. Senior defensive. Questão de tempo. Questão de tempo. Mas enfim, vai ter muitos caras bons para ajudar ele e é o famoso, entra debaixo da asa do Ken ali, que ele vai ensinar o C a jogar e vai consertar essas flags que ele tem aí dentro do jogo, facinho. Isso foi um fator que tanto o Carl Dumba, técnico de defensive lineman, deu na coletiva logo depois da pick, e Mike Tomlin reforçou depois do draft, que eles estão sempre buscando jovens defensive linemen com talento, e a gente trouxe histórico de wide eu já tenho um apelido pra ele, inclusive. Meu Deus do céu. Você tem Laudermilk no ano passado, você tem Carlos Davis 2020, Isaiah Buzz 2019, Joshua Frazier 2018, Javon Hargrave 2016, L.T. Walton 2015, Tuitt e Dan McCullers em 2014, Nick Williams 2013, Alameda Tamo em 2012, Cam Hayward 2011, Jason Borrell, se bem que esse foi para outside linebacker 2010, Tadeusz Gibson também em 2010, bicho, a lista só vai crescendo, Rashawn Harris em 2019 e não teve em 2008. Então o Steelers está sempre trazendo defensive lineman jovem aí no draft. Eles reforçaram que os jogadores que eles já têm não estão ficando mais jovens, Cam Hayward não está ficando mais jovem, Tyson Alualu não está ficando mais jovem, então você precisa
precisa estar trabalhando a renovação aí dessa linha defensiva. Eles reforçaram também que não tem relação com o Stephen Tuitt, tá? Mesmo que Tuitt já tivesse completamente disponível, declarado e público que ele vai voltar, eles fariam essa escolha do Leal pelo potencial, o nível do jogador. Ele, embora tenha trabalhado defesas de tipo levemente diferentes em Texas A&M, ele fez tudo na linha defensiva, então o Steelers está confiante de que ele pode trabalhar ali sem grandes problemas de adaptação. Ele tem frame pra voltar. Ele tem, e o Steelers vai explorar esse aumento de peso, aumento de tamanho. E se quisesse fazer ao contrário, ele também tem como, né? Ele podia emagrecer, inclusive ele deu uma entrevista interessantíssima que foi falando justamente disso. É um garoto que ele perdeu, se não me engano, 15 pounds no college, naturalmente, e pra ele ganhar 15 pounds não é nada. Então ele falou que ele ganha naturalmente também e não vai afetar de nada o jogo dele. Assim, o que eu vi pelo menos é que o ponto forte dele é ele ter uma velocidade, um bend muito forte no peso que ele tá. Então assim, você diminuir o peso dele, você meio que tá talvez tirando uma das melhores traits do Marvin Leal, que carinhosamente eu chamo ele de bunda. Vocês vão ver em campo. O cara é o Hulk, mano, do Atlético Mineiro, basicamente. Pô. Tá. Eu fico muito feliz, inclusive, dele vir pro Steelers, porque ele não vai poder usar o número 8. Não tá era o número que ele usava em Texas A&M. Ele ainda não tá declarado qual é o número dele, mas o número 8 é o único calouro que já assumiu qual é o próprio número que é, Kenny Pickett. E não vai roubar a camisa DL não pode, né? DL é uma das poucas que não pode mudar número assim. DL ou L. É que só se ele fosse alinhar com o OLB. Melvin Gordon era linebacker. Ele teria que ser inscrito como linebacker para poder fazer isso. Mas ele também é marcado para renovar, outro número que eu acho que já tá gravado também, dá pra falar, é a 1 do Pickens, né? Não tem nenhum número 1 no Steelers de tipo daquela lista dos aposentados, números aposentados não oficialmente. E nem dentro do time, então. Só tem dois quarterbacks, é a 12 e a 7. Então, tá tranquilo. Inclusive, futuramente a 8. Quem já usou a número 1 no Steelers, assim, na história. Teve aquele kicker Matt Wright? Matt Wright foi o número 1 ou foi o número 4? Foi o número 1. O Matt Wright é aquele que a gente pegou quando o Boswell tava tendo aquela temporada ruim, né? Quatro jogadores. Warren Heller, em 1936, Merle Condit em 1940, David Trout em 1981 e Gary Anderson foi kicker entre 82 e 94. Muito tempo. Então ele era o 4. Ele foi o número 1. Merle Condit era running back, mas, 1940. Era fullback, Número 1. Naquela época não tinha distinção. Era o antigo tailback. Isso, Warren Heller tá como halfback, tailback. Tailback era o mais baixinho mesmo. É porque assim, quem corria normalmente era o fullback. Número 1. Se for no Harris, o cara tinha 2 metros de altura, era o nosso running back. É muitíssimo provável que George Pickens realmente vá com o número 1. Esse é um tópico que a gente vai aguardar bastante, porque os números influenciam na carreira dos jogadores. Isso está 100% provado. Tem uns números amaldiçoados, né? Tem uns números que são absurdos. Só lembrei que Leal tem uma vantagem da idade. Ele tem 21 anos e Pickens também tem 21 anos. O Steelers adora o que é chamado de underclassman, o cara que não é o senior da universidade ainda, embora eles tenham pegado um super senior para manter a média. Os famosos novinhos, né? Isso, super novinho. Seria então o Kevin Colbert o velho da lancha? É de se pensar, vice-presidente de franquia da NFL, tem para gastar. É a terceira escolha dos Steelers, vinda de Texas A&M. Se você considerar que até essa 84, as últimas 3 jogadores tinham vindo de Texas A&M, que foram Dan Moore e Buddy Johnson no ano passado, e agora Marvin Leal vem pro Steelers. Ele molda o próprio jogo, o estilo de jogo. Quem ele observa mais são J.J. Watt e Aaron Donald, que são 2 exemplos nada mal para se verem. E aí, quando você é fã de J.J. e trabalhar com T.J., você cresceu na vida, inclusive. Desde o Combine ele já esperava que o Steelers fosse ter interesse, porque Carl Dunbar, técnico de DL, foi um dos caras que mais conversou com ele. George Pickens também tinha essa ideia de que o Steelers seria um dos grandes interessados, porque quem fez os testes dele no Pro Day de Georgia foi Freeman Jackson, nosso técnico de wide receivers. Então o Steelers é bem ruim escondendo suas paixões, eles vão em peso ao Pro Day e eles participam ativamente do Pro Day. O Tomlin até fala, né, no
na ligação que ele fala, cara, você teve um Pro Day incríveis pro Pickens, né, no caso. E o retorno dele para voltar a jogar por Georgia no final da temporada ali, mesmo se recuperando de lesão, foram duas coisas super citadas. Então, o DeMarvin Leal é a escolha de terceira rodada do Pittsburgh Steelers. A quarta rodada, a gente teve mais um wide receiver, Calvin Austin, terceiro de Memphis, que é o jogador, o exemplo que compararam ele foi terrível, mas condiz muito com o que o Steelers vem fazendo. Ele foi comparado com o Dre Archer. Mas o cara da explosão, da velocidade, mas aparentemente Calvin Austin tem mais nível do que Dre Archer tinha. O RAS dele é bem próximo do Tyreek Hill, por exemplo. A diferença é que o Tyreek Hill era running back no college, né? Depois ele foi convertido para wide receiver. É um cara estupidamente rápido. Inclusive, o Sauce Gardner, né? Que foi o melhor cornerback aí do college. Absurdo, o cara joga muito. Ele falou, perguntaram pra ele, né? Quem foi os wide receivers que ele mais teve problema pra marcar. E ele falou, cara, Calvin Austin é chato. E tem tape, né? Tem um videozinho que saiu no Twitter mostrando... Sensacional. Cara, tem duas largadas do Calvin Austin ali que na NFL ele tinha... O Sauce tinha tomado pass interference. Certeza que ele tinha tomado. E tem uma que ele corre, que ele consegue pegar a bola, que ele faz o Sauce trombar no próprio... Não sei se é no safety ou no outro corner de Cincinnati e carrega a bola. Esse moleque é muito bom. Cara, é um moleque que corre rotas muito bem. Então, tipo, é uma coisa que a gente tava sentindo um pouquinho de falta na liga. Na liga não, né? No Steelers em geral. Cara, eu mandei um vídeo do Danilo dele amassando, acabando com o cornerback, e no outro, que são esses recortes do Sauce, cara, tem tudo pra ser um moleque, que vai achar os buracos de campo. Acho que é mais ele do que o Pickens. Ele é um cara muito baixo, mas é um cara que correu 4.32 e que tu vê na tape essa velocidade dele. O cara tem arrancada absurda, arrancada é track de... champion, né? Ele é campeão de corrida, pô. E, cara, é um cara que eu tava esperando sair na segunda rodada e tem tudo pra dar certo no Steelers. É uma baita pique. Eu não tava esperando, cara. Essa jogada que ele tem com o Sauce, ele acaba... Olha isso, cara. O Sauce fica perdido em campo. O juiz lança até a flag no final ali da jogada. Mas, cara, é isso. É explosão. Na NFL é umas 75 jardas de falta. Tá? Tranquilamente. Olha a dificuldade do Sauce de acompanhar ele. E segundo o Sauce, foi o segundo jogador, foi um dos dois jogadores mais difíceis que ele enfrentou na carreira, né? Então, tipo, apesar do tamanho, é um jogador que eu consigo ver tendo campo e é um jogador que eu consigo ver fazer o que o Ray McCloud não conseguiu fazer, que é ser aquele slotzinho rápido que vai abrir espaço, vai saber. Ele me lembra um pouco... Essa última jogada ele faz o Sauce bater trombar no próprio companheiro, o cara correndo na rota. Cara, é um cara que é mistura de... tem um pouquinho de Hunter Renfrow, um pouquinho de Cooper Kupp, um pouquinho de Julian Edelman até. É um cara... Olha isso. Isso é lindo, pô. E lembrar, né, que o quarterback de Memphis é horroroso. Sim. Porque esse cara consegue muita separação. E não só muita separação, mas muita jarda depois da recepção. Ele é uma coisa que eu tava sentindo tanta falta, o Léo, no Steelers, que era um speedster. Meu, não importa se ele é baixo, se o cara rasgar o cornerback na corrida, meu amigo, ele vai levar a bola pra casa. É aquele jogador naquela 3-3, que você alinha ele contra o corner, mano, ele queimou o corner, você só fala pro cornerback, mano, joga a bola na mão do cara que ele... É isso, ele vai estar sozinho. Ele vai estar sozinho. E, cara, o mais interessante é que foi a escolha que Baltimore faria. O Ravens queria muito ele. A gente pegou ele na frente do Ravens. O Ravens acabou indo com mais um tackle. Eu tava esperando um OL nessa escolha. Essa escolha, cara, tinha ainda muito jogador disponível, mas quando a gente pega um cara com o talento do Calvin Austin, me tranquiliza, de verdade. A gente conseguiu melhorar bastante a OL. Ainda tem espaço pra melhorar, dá pra evoluir. Mas, cara, armas pro QB. Deixa o Kenny Pickett ter o espaço dele com jogadores bons pra ele render. Se ele não render, já vai pro próximo. Tem que ser assim. Não só isso, se dá muita condição pra Matt Canada desenvolver o ataque que ele tava querendo, né? No Steelers. A quantidade de jet sweeps mas acho que ele não vai ser, não.
Também retornador acho que não, cara. a gente... vai ser o A briga de Gunner. retornador tá grande nos Steelers, inclusive. Não, tem o Gunner já, É tem, um dos tem assuntos que a gente vai falar bastante em pré-temporada. Practice Tá? squad também. Mas pra Jet Sweep esse menino vai ser fantástico. A gente tava usando muito Porra, a gente tava Claypool usando o por causa- Claypool, cara. A gente usava o Claypool, mas não era por causa da velocidade, é por causa da envergadura, né? Porque se Também, o Claypool tamanho, corresse um pouquinho e ele caísse pra frente, com o tamanho que ele tem, o tamanho de braço que ele tem, ele já chegava na linha ali e ganhava movia a corrente pra gente. Mas esse é um cara que, se o jet sweep funcionar, ele só leva pra casa, pô. E, cara, talvez seja o Magic Canada querendo um Debo Samuel-like pra conseguir fazer rodar jogadas diferentes também, né? Descansar o Najee de vez em quando, bota esse moleque... Fazer umas screenzinhas com ele também, Sim. que deve funcionar muito bem. Fazer coisas mais simples, né? Mas que a gente não tem. Isso que eu acho incrível, a gente pegou um cara na quarta rodada, que é um bom corredor de rotas, é um cara rápido, tudo bem que ele é undersized, mas, por exemplo, se você for ver, o Patriots na segunda pegou um cara rápido, que foi o Tycon, eu sei se o nome Tycon dele. Thornton. Horroroso. Horroroso, porque o cara não sabe Baylor, correr né? rota. Não é Baylor, é SMU. Não, também não. Não Ele é era SMU, de... Tycon Thornton, vou achar aqui. Era Baylor, sim, pô. Baylor, é. Baylor. E, assim, esse cara, ele corre rápido, mas ele é uma porta pra fazer rota. Horrível, ruim, cara Horrível, ruim. ele é horrível. Então, assim, a gente ter achado esse... Na hora que eu vi o tape desse... Eu não conhecia o Calvin Austin. Na hora que eu vi a tape dele, eu falei, mas, cara, esse moleque é bom pra caramba. Cara, foi um dos nomes cotados pra sair no próprio Chiefs, na primeira escolha, na primeira rodada. Olha isso. Cara, isso aí... Completamente vibrante. Vibrante. O cara tem alegria nas pernas. É o cara que dá pra tu confiar que ele vai saber fazer uma rotinha legal, que ele vai conseguir. E mãozona, né? Mesmo sendo pequenininho. E tem mão grande. Mão grande não, né? Tem uma boa mão. Uma boa mão. Falando do assunto de mão, né? O último quarterback com as mãos do tamanho do Kenny Pickett que deu certo na NFL foi ninguém mais, ninguém menos que Michael Vick, pô. Então tá suave. Então, vocês podem continuar assistindo os highlights aqui, ó. Tá passando no reflexo aqui. Se um dia eu abrir qualquer tela que não seja levemente apropriada para essa transmissão, vou ser denunciado aqui. Mas esse moleque, esse pra mim foi a gema do nosso draft. Eu não sei se o Léo concorda. Na quarta rodada, ter achado um wide receiver assim, eu tô bem feliz. Eu acho que foi leal. Eu acho que foi leal, mas ele tem tudo pra ser um cara. Cara, sonhando alto, ele pode virar um Tyreek Hill no futuro. Não acho. Cara, se ele virar 60% do Tyreek Hill, a gente já vai ter feito um homem do caramba, velho. Se ele for o Mecole Hardman, então, que é 60% do Tyreek Hill. Já tá ótimo, pô. Numa quarta rodada, nossa senhora. E outra coisa, né? O Mecole Hardman... É um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Também não entrega tanto também. Né? Mas é isso, cara. É dar armas tanto pro... Cara, a gente vai ter pelo menos um cara se provando esse ano, que é tudo ou nada, que é o Matt Canada, cara. É a chance dele. Tem tudo que ele quer, tem variedade, tem QB, tem mobilidade, tem tempo. É isso. Resolve. Faz rir. Tu escolheu o teu QB na free agency e agora tu pegou o cara que tu queria pegar lá atrás. Então, irmão, tem tempo suficiente pra fazer isso. A escolha dele foi uma que nesse semana, nesse draft, a NFL colocou os times que são de mercados internacionais para fazer seus anúncios nos seus locais respectivos. Uma das coisas mais incríveis do mundo. O Steelers levou Najee Harris para fazer o anúncio. Veja se esse homem não está à vontade no México, cara. Tirando o tempo que levou entre a ESPN colocar na transmissão lá da escolha até a NFL realmente entrar, porque a NFL.com entra bem depois disso aqui. Você nota quando ele tá agora. Olá, from Mexico. Olá, from Mexico. Out here, Mexico City. Your boy, Najee Harris. It's your boy, Najee Harris. Enjoying myself out here. We got então ele tá vivendo a vida que ele queria, agitando toalhas terríveis. So, with a 138 pick. Em algum ponto vão aparecer. Será que o cara segura? Wide receiver, Memphis. Viva México! Olha lá, toalha terrível. Uma enorme quantidade de Viva México. Cara, o mais sensacional dessa escolha é que ele manda um From México. Ele joga o From aí no meio e é isso. Cara, esse cara é sensacional. Tem mais um vídeo que precisa ser mostrado, que é o do Hips Don't Lie. Por favor, tem aqui no Twitter. Deixa eu achar. Aqui, achei. Vou mandar no QG. Manda lá. Tem toda uma questão de...
Calvin Austin tem 1,70, só 1,70 de altura, mas aí ele afirma, quando eu tô no campo eu sou o recebedor mais alto de todos, eu me sinto como se fosse. Ele afirma que tá pronto pra fazer tudo que o Steelers quiser, joga como slot, joga como outside, joga com jet sweep, faz tudo. Foi a mesma coisa que Freeman Jackson afirmou, né, que querem usar ele pra tudo o que for possível. Ele também sentiu uma conexão com os Steelers nesses 4 anos de carreira em Memphis, quando ele foi acionado como corredor mesmo, running back, saindo do backfield, 8 corridas, 3 touchdowns, um de 69 jardas, um de 83 jardas. Ele próprio, Austin, bateu um longo papo com Kenny Pickett no Senior Bowl, os dois estavam lá presentes. Essa já não foi uma escolha de underclassmen para os Steelers, e é um cara que traz coisas diferentes, de acordo com o Freeman Jackson. Ele tem dimensões diferentes, tem essa diversão aí que Memphis pode dar uma dimensão nova. De usar esse tipo de jogador, o Danilo. Teve o próprio Kenneth Gainwell, né, que foi pro Eagles, que é um running back bem mais leve, né, mas é um cara muito rápido mesmo. Então, assim, é um estilo que Memphis gosta muito na hora de correr com a bola. De vez de ter um cara mais pesadão, eles teriam um rapaz mais rápido ali pra achar o gap e já ganhar muita jarda correndo. E não é como se fosse algo... Falou, inclusive, que Memphis tem soltado uma sequência de jogadores desse tipo e Calvin Austin é só o mais recente pra fazer isso. Cara, não é como se o tamanho dele fosse algo absurdo. Ano passado, o Rondale Moore, draftado pelo Cardinals, cara, ele é meia polegada abaixo, meio pé, né? O segundo é polegada? A segunda é polegada. Tem que pôr o áudio, cara. O pior, eu acho que o áudio não vai chegar pra vocês. Good hip. Ballerina, Good hips. Shakira, J-Lo. Ballerina, Shaquille, meu I don't know. Deus. She can even dance. I don't know. Your hips don't lie. Your hips. Ele é sensacional. Yes, salsa. Salsa. A quinceañera? Anybody been a quinceañera? Shakira, okay? Shakira, hips. Esse é Najee Harris, assim. Cara, esse é um ser humano mais fantástico que a gente draftou em muito tempo, cara. Ele é muito bom. Impagável. Então este é um rebolado de Najee Harris e este é Calvin Austin, terceiro, escolha de 4ª rodada dos Steelers. Bom, os Steelers deu uma folguinha, me lembrem, essa 5ª rodada é a do Joe Schobert, né? Não, é a do Isaiah Laudermilk, não é não? Não, a do Laudermilk foi a 4ª. É verdade. Era compensatória a 4ª. Isso. E essa 5ª é a do Schobert, Foi pra Jacksonville. Então o Steelers não teve uma escolha de 5ª, a gente pula para a 6ª rodada. Não, desculpa, foi do Avery Williamson. O Steelers mandou pro Jets essa escolha. O Schobert foi 6ª, talvez 6ª. Foi 6ª ou foi 7ª, né? Exatamente. Não, exatamente. Foi 6ª. Foi 6ª. 7ª foi o Melvin Gordon. E aí a escolha que o Steelers fez efetivamente foi via Kansas City na troca do Melvin Ingram. E aí é Connor Hayward, tight end, fullback, halfback, ou nepotismo, atleta, conexões. Family back. A gente deu uma série de designações de posição aqui para Connor Hayward e Mike Tomlin afirmou que, olha, eu sei que vocês juram qual foi o motivo pelo qual a gente selecionou Connor Hayward. O que eu quero dizer é que a família dele não tem absolutamente nada a ver com isso, exceto por uma coisa. Essa sequência de irmãos, e Connor é a 4ª dupla de irmãos que os Steelers têm, né? Eles têm os irmãos Watt, TJ e Derek, eles têm os irmãos Davis, Carlos e Khalil, eles têm os irmãos Edmonds, Terrell e Trey, e agora os irmãos Hayward, Cam e Connor. A única coisa que você relaciona um irmão com o outro é que quando você viu o caráter, os intangibles de um, você olha pro outro e você sabe de onde é que aquilo veio, aquele mesmo núcleo familiar, aquela mesma criação, tudo aquilo ali levou o cara para ter algumas coisas bem parecidas, mas claro que não é porque ele é um familiar que o Steelers deixou de fazer a sua avaliação. Cam Hayward não sabia, ou todo mundo combinou para dizer que ele não sabia qual ia ser a escolha, ele ficou tão surpreso quanto. Uma série de entrevistas. Eu acho que ele não esperava ser na 6ª. Eu também acho que não. É possível que ele não esperava. O Ricardo matou, né? Ele falou, cara, quando o Steelers é pegar esse tipo de jogador assim, eles pegam antes do tempo, né? Provavelmente se a gente esperasse pra 7ª, a gente tinha conseguido ele. Mas ele vem de uma família de atleta fantástica, né? Você tem o Craig, né? Que é o pai do Ken, né? Que é o Ironhead, que foi um baita de um running back pelo New Orleans Saints.
Você tem Ele o jogou Ken, na Universidade de Pittsburgh. Exato. Você tem o Ken, que, sem comentários, né? O capitão do. Não é mais só o capitão da defesa, né? O capitão do time agora. Então é o cara que falou que ia chamar, inclusive, o Kenny Pickett de Burger King Hands. Porque tem um comercial lá fora nos Estados Unidos que o cara tira as mãos do bolso, né? Do Burger King, e ele tem umas mãozinhas pequenininhas. Então o Ken, mano, ele já chegou zoando. O irmão dele, ele falou: você vai passar. Você vai morar aqui comigo e tal. E aí o irmão dele já tá tipo, vou morar com a minha avó, mano. Não vou morar com quem não. O cara vai ficar me zoando o dia inteiro, pô. E, cara, o Ken bateu na tecla que ele ganhou pelo menos um companheiro de quarto, né? Para as viagens. O que eu gosto do Connor é que essa variedade de posições que ele jogou, assim, eu acho que ele teve uma produtividade bacana para um jogador que não era ali o primeiro na linha de sucessão, né, nas posições respectivas. Óbvio que ele tem muito a trabalhar, mas aí a gente pode contar também genética, né? Genética da família do Hayward aí é muito boa, assim como da família Watt. Então o Connor é um cara aí que tem tudo para talvez, né, quem sabe roubar a vaga de outro irmão, que é o Derrick Watts, né, que tá com o contrato quase para acabar, né? Eu não sei, né, porque assim, quem ganha a batalha de família, Danilo? Watt ou Hayward? Ou os caras deixam os dois e a gente vai ter dois fullback para nada? Eu acho que a briga dele é outra. Boa. Então, aí, quem deu a coletiva de anúncio, a coletiva pós-escolha, foi Alfredo Roberts, que é técnico de tight ends dos Steelers. Isso já dá uma boa indicação. Ele próprio afirmou com todas as letras que os Steelers pretende utilizar Connor inicialmente como tight end, bastante ali no plano tá incluído Special Teams, e aí daí pra frente eles veem o que vão fazer. Ele vai ser o cara pra bloqueio, né? Cara, não, eu acho que ele é o cara pra receber bola. Eu acho que a briga dele vai ser com o Zach Gentry pra ver quem é o seu segundo tarende. O Matt Canada gosta de jogar com 12 personnel, gosta de jogar com 2 tarendes. Ano passado o Ebron, a gente viu que ele que não foi nada, e a gente chegou a ter em campo, como é que é o nome do terceiro rapaz? Kevin Raider. Então, cara, pra ter o Kevin Raider em campo, tu tem o Conor Hayward, que é bom recebendo a bola, ele recebe bem. Vou dar real, eu acho que ele pega o lugar do Raider, eu não acho que ele pega o Gentry, não. O Gentry tá muito bom, tá? Ele foi muito bem, mas eu acho que em situações de passe, a gente vai ver mais o Conor do que o Gentry. Então, tipo, pode ser que o Conor termine a temporada com mais jardas recebidas que o Gentry. Não acho impossível. E eu não gostei da pique. Acho que a gente poderia pegar ele na 7ª rodada, ou até undrafted free agency. Eu entendo que pegou antes, porque tem todo o histórico e tudo mais. Mas, cara, tinha tanto talento disponível ainda que essa foto é sensacional. Ele tá parecendo o Creed, todo mundo odeia Creed essa foto. Isso foi quando que o irmão dele foi draftado, né? Foi quando o irmão dele foi draftado. Mas, cara, acho que tendo um Rashid Walker, por exemplo, disponível, e a gente tendo uma necessidade muito grande de OL, cara, pega o OL, vamos trabalhar a necessidade. Eu sei que foi fantástico draftar o Connor, porque, cara, o Kevin ficou muito feliz, e a gente sabe que o quanto isso ajuda também, mas dava pra melhorar ainda mais o time, sabe? O Connor é um cara que vem pra talvez brigar por tarém de 3, vai ver bastante campo até, mas talvez jogar no Special Teams, sei lá, acho que podia pegar um cara um swing tackle, talvez, faria mais sentido pra gente. Pensando no futuro também, né? Eu não acho que nosso OL tá, assim, melhorou muito do que era o ano passado, com as adições que a gente trouxe, o Mason Cole, o próprio James Daniels, foi uma baita contratação, mas fica aquele ponto de interrogação, né, de como vai ser o segundo ano do Dan Moore. O Chucks não eu não acho que seja um right tackle premier, assim, ele é bom, mas ele não é excelente também, então você fica um pouco, acho que principalmente com o Dan Moore, né, você fica um pouco receoso de a gente podia ter pegado algum cara pra talvez fazer sombra dele, mas não sei, vamos ver, né, talvez a comissão técnica confie no Dan Moore muito mais do que a gente imagina. Provável. É isso, aí na tela tá a foto do dia do draft do Cam Hayward, que é esse rapaz de boné amarelo aqui no meio, e esse 31, na frente. Que estilo, hein, velho? E esse rapaz aqui é o Connor. Eu tava vendo o throwback desse draft e teve uns defensive tackle aí que floparam bonito na liga, e a gente pegou na 31 o Ken e tá até hoje firme e forte jogando. Pelo menos top 5 da liga. Cara, 10 anos. Em questão de status, atualmente ali, ele é o segundo, né? O Aaron Donald, que não tem como. Alexa, pare.
Eu vou ter que lembrar sempre, cara, quando eu fizer podcast de desabilitar a Alexa. Mas, enfim, eu concordo com o Léo. Acho que dava pra ter esperado um pouquinho mais pelo Connor. E tendo... Beleza, você vai achar um offensive tackle de elite na 6ª rodada? Muito provavelmente não. Mas é aquela coisa, né? Dá um swing ali, tenta achar algum valor. Quem sabe, né? O destino não traz um cara cru, mas que você consiga desenvolver a ponto dele ser um starter ou até um deft bom, né, pro time. Mas enfim, vida que segue, né? Family Matters. Então, Connor é um objetivo ser a disputa pra Tyrande. Ele muito provavelmente vai brigar pela vaga de Tyrande 3 ali com o Kevin Rader, com o Jace Sternberger, que assinou no final do ano passado. E é nessa faixa aí que vai ter a disputa. Agora a gente tá numa faixa de draft que se o jogador cai pro practice squad, você não pode achar também muito esquisito. Escolhas de 6ª rodada estão nesse nível aí. Se o cara for special teamer, já tá ótimo. Eu acho que pra squad ele não vai, não. Aí eu acho que o nepotismo é grande. Nem nepotismo, eu acho que ele tem habilidade pra transcender o practice squad, sabe? É por isso que a gente se surpreendeu tanto com o Trey Norwood no ano passado. Então. De escolha de 7ª pra utilizar. O único nepotismo desse que não tem tanta força é o Trey Edmonds, que coitado. Mas de vez em quando ele tá aí. Esse aí não tem jeito, velho. Até o Derek Watt a gente consegue ainda, que é um bom special teamer, né? Capitão do special team. Exatamente, Derek é capitão. Mas podiam usar mais ele na corrida, né? Igual usavam o Knicks antigamente. Mas enfim. Vamos ver se tá... Vamos ver se agora sem Big Ben, com o ataque mais na mão de Canada, se isso funciona. Vamos andando, a gente teve 2 escolhas de 7ª rodada para os Steelers. Tá? A primeira foi Mark Robinson, linebacker de Ole Miss, isso na escolha 208. Quem deu a entrevista pós-escolha foi Brian Flores. Aqui, você já começa a ver que é um lance de ok, bicho, a gente realmente estava necessitado, não deu para te presentear, mas toma, a escolha de 6ª rodada é sua. Você vai ter todos esses 3 anos dele para trabalhar, de 7ª rodada, desculpa, todos esses 3 anos de contrato que ele tem, você pode trabalhar com o cara à vontade, desenvolve do jeito que ele quiser, porque é um jogador para desenvolver, tá? Ele jogava em Presbyterian, isso. como running back. Aí bateu, tem uma história maravilhosa, assim, ele conversando com a mãe, aquelas condições, ele tinha bolsa em Presbyterian, eu disse, pô mãe, esse é o momento, o último ano, antes do último ano, esse é o momento de que se eu não for atrás do que eu acho que eu consigo, atrás do meu sonho, eu vou passar o resto da minha vida pensando o que é que seria, pensando se eu não deveria ter feito isso. Isso é uma faculdade depois, só daí na correção, porque acho que o Presbyterian, se não me engano, fechou o programa de futebol americano. Ele perdeu a bolsa, porque a escola fechou. Aí teve um amigo dele que jogava em Ole Miss que falou pra ele, cara, vem fazer tryout aqui, e aí ele passou no tryout. Não, ele ainda foi pra Southeastern, Missouri. Southeastern, Missouri, acho que é aí que ele teve a conversa com a mãe dele. Teve essa conversa com a mãe dele e foi pra Ole Miss jogar, ele era running back, foi jogar de linebacker, né? E nem sem bolsa, nada, pagando. A minha referência tá incompleta, porque o artigo que eu li é da Rivals.com de Ole Miss, especificamente. Então, pra eles, o que veio antes de Ole Miss, pouco importa. Sim. Mas, ele jogou em Presbyterian e depois ele entrou como walk-on aqui. Pra quem não sabe, Estados Unidos dá um monte de bolsa pra atleta, mas tem vários atletas que eles estão pagando a mensalidade da universidade e mesmo assim eles vão pro time. Esse é o conceito de walk-on. E mesmo assim, com um ano só de linebacker em Ole Miss, ele jogou o suficiente pra atrair a atenção dos Steelers e ser draftado. Brian Flores afirma que o que ele jogou de running back fez ele ter uma visão diferente do que ele precisava fazer como linebacker, e isso é o que atraiu. Ele sabe que o jogador é extremamente cru como linebacker, mas o desafio de desenvolver o cara foi um dos fatores que atraiu ele, o jogador. Conversa. Cara, foi uma das minhas escolhas favoritas do draft. Depois que eu fui parar pra olhar mesmo melhor ele, cara, é um moleque que ele tem uma coisa que a gente não tem nos Steelers, que ele tem uma leitura de jogo que linebacker não tem, muito por ter jogado de running back, e é algo que a gente pode usar muito daqui pra frente. Então, ele pode servir como QB spy, ele pode ficar esperando o Lamar Jackson correr, ele pode ficar esperando o Joe Burrow tentar uma nova ação, numa liga com o Deshaun Watson tentando uma outra ação. Então, cara, a gente tem 8 jogos, ele tem 6 jogos contra caras que a gente sabe que são móveis e
que gostam de machucar com as pernas, e tirando o Burrow que menos, mas aí tu também tem um Joe Mixon, que é um cara que tem toda a paciência do mundo pra achar buraco na OL e correr. Tu tem um cara que faz esse papel, que tem uma agressividade bizarra, é uma agressividade surreal. Cara, ele é inside linebacker, ele teve 5 sacks, teve 3 sacks, 5 tackle for loss e meio, que lá na universidade eles contam meio também. Cara, 91 tackles. É um cara que nunca tinha jogado de linebacker na vida. O cara, na primeira temporada dele como linebacker, teve 91 tackles. E na SC. Sim, na jogando SC. em altíssimo nível. Porque os running backs da SC normalmente são acho que porque quarterback às vezes divide opinião, né? Às vezes você fala, pô, tem 2 caras ali na SC bons, mas running back normalmente tem um consenso muito forte. Sim, enorme. E a SEC é tipo a melhor pra produzir running back. E cara, Peraí, o bicho. interessante dele... A SC em 2021, Ole Miss em 2021 foi bem, cara. Foi ótimo. 10-3 com o Lane Kiffin, 6-2 na SC, perderam só pra Bama, número 1, Auburn, e perderam o Sugar Bowl pra Baylor. Tá ótimo, pô. Tá ótimo. Bom, pô. Tá excelente. E o Sugar Bowl era pra eles terem ganho, né? Porque o Matt Corral machucou no começo do jogo. E assim, o que eu gostei do Robinson... O interessante dele é o que a gente conversou muito aqui no início. Ele é um cara que ele pode encostar na linha, e o Brian Flores adora isso. Ele é um cara que ele tem essa leitura extra, e o Brian Flores adora isso. Ele é um cara que ele é muito bom contra o jogo terrestre, e a gente não tem um cara assim. Nosso cara assim é o Spillane, cara, desculpa. O Spillane vive do jogo que ele teve contra o Derrick Henry em 2020. Aquela trombada que ele deu, que ele impediu o touchdown do Derrick Henry. Aquela é a jogada do Spillane e depois acabou. Pô. Ele vive disso. É um cara que precisa melhorar. E, cara, esse moleque, pra ter ideia, o time foi bem. Ele foi o segundo do time em tackles, em total de tackles. Perdeu só pro Chance Campbell, que também foi draftado esse ano. E, cara, ele em 2020, ele não jogou bola. 2020 foi pandemia, ele tinha acabado de se transferir pra Ole Miss, se transferiu fora da data. Na época, no meio da pandemia, ele não jogou. Então, ele jogou em 2017, 18, 19, jogou como running back. Em 2020, ele não jogou. Em 2021, ele jogou como linebacker e chegou jogando muita bola. Cara, eu tô achando que esse moleque vai passar o Bud Johnson muito fácil. Porque, muito fácil. O Bud Johnson ele tem ele tem até uma noção boa de localizar, né, o corredor, mas ele não tem tanto essa agressividade. O burst que o Mark Robinson tem é incrível, cara. Incrível. Mano, ele sai assim, é complicado que às vezes assim, se o cara for um pouquinho mais ligeiro, pode ser que ele erre uns tackles ali que ele saia a 300 É o grande problema dele. Ele é muito cru dando tackle, mas cara, se você tem um Brian Flores pra te ensinar, então, fica tranquilo que ele vai aprender. A gente tem que aproveitar esses aninhos aí do Brian Flores como... Que não vão ser muitos, pelo visto. Não vão ser muitos, né, pra desenvolver esses jogadores. Eu, inclusive, draft do ano que vem, se o Brian Flores falar, eu fico 2023 no Steelers, eu enchia de presente pra ele, ó, toma esse Ed, toma esse cara aqui, ó, e aí você brinca com eles. Mas quando eu vi a tape dele, eu vi muito isso, esse problema de tackle, né, porque como ele vem muito rápido, ele não consegue estabilizar muito bem o corpo pra fazer aquele tackle mais preciso. Ele entra em triângulos errados, mas, cara, ainda assim, ele teve 91 tackles. Exatamente. E assim, isso é um problema quando você pega, por exemplo, sei lá, um cara que tem ali uma corrida muito forte, o caso do running back do Browns, o Chubb. A gente também tem problemas com isso, né? O Nick Chubb. É um cara que realmente, se você tentar dar esse tackle seco nele, assim, ele simplesmente vai pular fora do tackle facinho. E pra ganhar na força é difícil, cara. É difícil. Trator. Você tem que ter uma técnica muito apurada pra derrubar o cara. Mas contra quarterback correndo, é uma história completamente diferente, porque é um cara muito mais fraco fisicamente. Então, conta, por exemplo, um Lamar Jackson, cara, ele vai encostar, ele vai conseguir derrubar o Lamar Jackson, entendeu? E, cara, ele vai encostar no Deshaun enfrentar o Watson. Lamar Jackson e deixar o Watson 2 vezes por ano cada um. Então, a gente precisa ter um cara assim, diferencial. Não acho que ele chega jogando, acho que ele vai ser um cara de special teams, talvez practice squad, mas, cara, ele vai ter repetição porque é a escolha que o Brian Flores queria. Teve uma visita com a gente, ele passou horas conversando com o Brian Flores, só os dois. Então, cara, literalmente o presente do Brian Flores
era o cara que ele queria. eu tô. E Agora talvez, que você tá e falando talvez isso. ele teria pego ele antes. Talvez ele teria sido uma escolha de quarta rodada. E o Brian sobrou, e aí o Brian Flores ainda ganhou outro presente, sabe? Cara, Eu tô bem animado pra ver esse moleque em campo. eu tô bem animado para dar pique pro Brian Flores ano que vem, pelo que tem, cara, pelo que ele identifica. Eu acho que a gente tem que aproveitar muito, porque assim, cara, o Brian Flores caiu no nosso colo de um jeito, cara, incrível, bicho. Porque ele é muito bom desenvolvendo defensor. Tipo, seja secundária, seja linebacker, seja defensive lineman. Vamos aproveitar, cara, por favor, assim, tipo, a gente não teve nesse draft, né? Vamos pegar um edge junto ano com que vem. outro desenvolvedor de defensor, principalmente secundária, que é Terry Walston, né? Então, vamos pegar um edge pra, assim, eu gosto do Highsmith, mas o Highsmith é offensive linebacker de rotação, cara. Vamos pegar um cara com um teto altaço, assim, e jogar nas mãos do Brian Flores uma pick de primeira, segunda rodada e falar, cara, é seu. Faz esse cara junto com o TJ Watt e arrebentar a defesa do adversário. É isso. E, por fim, a gente tem a última escolha dos Steelers, a 7ª escolha dos Steelers, a segunda escolha na 7ª rodada, 241, Chris Oladokun, quarterback de South Dakota State, não é a North Dakota State, que é a do Trey Lance, que é a do Carson Wentz, que é a Alabama da FCS. Eu já ouvi várias pessoas Os caras definirem sempre desse ganham, jeito. mano. Tem um nível alto, um programa incrível na FCS, você tem South Dakota State. Chris Oladokun foi um cara que os Steelers trouxe para visita. Eles trouxeram todos os quarterbacks de topo da lista lá, mais o Oladokun, para ver o que era. E Tomlin reforçou que eles estavam buscando mesmo. Eles gostaram do que viram do Oladokun e tem toda aquela teoria de que os Steelers escolheu o cara porque não queria deixar pro mercado de undrafted free agent, onde os Steelers normalmente é bem pão duro até. Os Steelers não dá bônus digno. Por exemplo, o Philadelphia Eagles levou o Carson Strong, mas pagou um bônus considerável para os padrões de undrafted free agent. $320 mil, cara. Pro joelho de vovó eu não daria não, velho. O Steelers... pra quarterback 4, cara, pelo amor de Deus. O Steelers, ele Não é nem isso, trouxe eu joelho, velho. e tem um lance aí. O Oladokun, ele também teve em 3 universidades. Ele foi draftado como South Dakota State, mas ele transferiu só pro último ano de carreira dele. Antes, ele passou por South Florida e Samford, se não são a mesma universidade, e eu tô enlouquecendo aqui, são duas. Não, é isso mesmo. Samford, inclusive, ele foi o sucessor de Duck Rodgers. Exatamente. Doug Hodges foi contratado pelos Steelers, né, 2019, quando ele jogou titular aquele ano, ele era um undrafted free agent calouro mesmo, e o substituto dele foi exatamente Chris Oladokun, então tem essa, a gente pode chamar de conexão pros Steelers? Tem uma conexão, tem uma singela conexão, porque, cara, Você ligaria pra Doug Hodges pra saber o seu futuro de quarterback. O Doug Hodges que aposentou, inclusive, gente, pra quem não sabe aí. Doug Hodges é nosso colega de profissão, pô, podcaster. Então, o Doug Hodges foi um cara ali que, teve aquela troca, né, do Josh Dobbs, né, que ele foi pra Jacksonville. A gente Ele não tá aposentado não, tá? Ele tá na CFL. Parece que ele tinha aposentado. Ele aposentou agora. Parece que ele Ele foi aposentou agora. contratado, mas aposentou, Anunciou apostou. Então ele é só podcaster. Ele anunciou, acho que mês passado, uma coisa assim. O Hodges era igual o Oladokun, né, cara? Era um cara que era pra ser o QB4, mas aí o QB2, né, que era o Josh Dobbs, foi pra Jacksonville. O Rudolph subiu na linha de sessão, o Ben machucou, o Rudolph machucou, aí ele acabou virando o quarterback nosso aí por quê? 3 jogos e meio, não sei. Ele jogou 4 jogos, 2 titulares, se não me engano. Eu sei que ele conseguiu uma marca lá de ser um dos únicos quarterback undrafted free agents a conseguir 3 vitórias seguidas, uma coisa assim. Ele também é o único na história a ser bicampeão nacional de caça aos patos. Cara, é registrado aí. O cara é brabo, mano. Enfim, gente, deixa o Doug Hodges curtir a aposentadoria dele em paz, pô. Vai caçar pato. Além do Steelers não deixar pro undrafted free agent, que é basicamente a prorrogação do prazo de declaração do imposto de renda da NFL, né? Só vai ali na correria pra ver o que é que você ainda consegue resolver. O que é que tem desse jogador? É só o cara pra completar o elenco? Vocês acham que os Steelers podiam nem ter contratado? Qual é o lance? Cara, é o nosso novo Joshua Dobbs. É muito parecido em tudo. É um cara que tem velocidade, um cara que corre, um cara que é dual threat, só que
que na verdade é nenhuma threat. É isso, cara. É o cara pra completar elenco. É um cara que, pelo visto, o pessoal gostou muito da mentalidade dele. Acho que ele pode ajudar muito mais trazendo a cabeça dele do que necessariamente jogando bola. E, cara, é mais uma escolha que eu não gosto, porque, cara, a gente já pega um QB já. A gente tinha pelo menos uns. Eu lembro de 4 jogadores que a gente poderia ter pego em posições que eram necessidades. Tinha o Caleb Barnes, que era corner de Baylor. Tinha o Rashid Walker, que não tinha saído até então. Tinha o OL que o Panthers pegou também, o Andrew Stubert, que era de Michigan. Então, cara, precisava. A gente podia ter pego ele no undrafted. Paga um pouquinho mais, paga $100 mil pra ele. O garoto vai estar feliz da vida, com certeza. Vai estar ganhando mais do que ele ganharia como 7ª rodada, talvez. Ele é um cara de... É que o Steelers adora, né? Ter 4 quarterbacks pro training camp. Não era, né? Eu acho que não era a expectativa deles, né? Porque fatalmente, né, aconteceu o que aconteceu com o Dwayne Haskins, que ele estaria com certeza nesse grupo. E o Chris Olave vem aí pra ser esse quarto braço, né? Só pra participar ali do training camp. Mas eu, cara, não sei o que falar dele. Eu não sei se foi ele que deu uma entrevista falando que poderia jogar em outras posições. Eu acho que foi. Eu acho que ele chegou a falar sobre isso, mas foi meio que descartado. Inclusive, antes da nossa pick, eu tinha visto muito pouco dele. E, cara, ele tem velocidade, ele tem capacidade atlética pra jogar em outras posições. Mas eu acho que veio só pra completar o roster mesmo, pra ser o quarto cara que o Steelers sempre gosta de ter em... Fazer conversão é muito difícil, cara. Você tem que ter um talento natural muito gritante, assim, sabe? Nesse tipo de jogador, o Steelers Depot compara ele com Taylor Heinicke, que tem alguma mobilidade, vem de uma escola menor e tem esse estilo aí de brigar por cada jogada. Foram 25 touchdowns para 7 interceptações na última temporada, correu 4,71 o tiro de 40 jardas no Pro Day, que ele obviamente não foi chamado do Combine. E é isso, um South Dakota State, você não tem muita informação não é tão observada assim nesse nível. É isso. Bom, essa é a nossa classe de draft. Undrafted Free Agents. A gente vai deixar para falar na semana que vem, também com uma avaliação do que foi o draft da AFC Norte, com o que o Steelers já foi no mercado de novo, já se mexeu, algumas consequências aí desse draft, tudo isso a gente deixa para falar na semana que vem, a entrevista final, basicamente, ali de Kevin Colbert, também um monte de coisa saiu nesse draft. Deixa eu só ver se tem alguma coisa que vale ainda da coletiva final aqui de Tomlin e Colbert. O lado com eles afirmam que tinha uma boa avaliação, queria adicionar mais um quarterback ao elenco, devido a, claro, a tragédia com Dwayne Haskins. Inclusive, foi a primeira vez que ele falou publicamente sobre Dwayne Haskins num sentido de mercado, inclusive, porque o discurso do Steelers era sempre de é uma grande tragédia, perdemos um jovem cidadão, um jovem com grande potencial de vida, tal, infelizmente teve a sua vida encerrada, não focaremos nisso, a gente não tá pensando em reposição em nível de elenco para Dwayne Haskins, mas agora com o draft, né, eles acabaram fazendo. Jogador muito maturo, inteligente, impressionou dentro e fora de campo. Imagino que eles não fossem dar muita coisa diferente disso. Sobre Connor Hayward, Tomlin afirma: um playmaker, tem muita fisicalidade, um canivete suíço, afinal foi utilizado de diversas formas. Por um acaso é o irmão do Cam, que não teve nenhuma interferência na escolha, pisca. Todas essas duplas de irmãos aqui têm méritos próprios para estar no time, embora você olhe para um e reconheça várias coisas do outro. Sobre o grupo de recebedores, os Steelers precisam de coisas diferentes do grupo, por isso até escolhe George Pickens, escolhe Calvin Austin, dá várias possibilidades, você também dá um complemento com o que você já tem ali de Deontay Johnson, de Chase Claypool, de Gunnar Olszewski, e de Miles Boykin, de Anthony Miller, de Steven Sims e todos esses caras que estão assinados com os Steelers. De Marvin Leal, ele afirma que é sempre bom estar adicionando jovens defensive linemen. Cam Hayward e Tyson Alualo não estão ficando mais jovens, mas não tem relação direta com o Stephon Tuitt. Fora isso, é mais sobre a questão de general manager e o final da carreira
carreira de Kevin Colbert e tal. E numa entrevista durante o processo de draft, alguém perguntou pro Kenny Pickett qual quarterback da NFL ele mais espelha o estilo, e curiosamente foi Joe Burrow que ele respondeu, que ele busca emular no seu próprio estilo, porque sempre que Burrow sai do pocket não é visando uma corrida, ou na maioria das vezes não é uma corrida ali pra ele. Ele sai, mas ele continua olhando o campo pra saber aonde é que ele pode mandar a bola, pra onde é que ele pode fazer os passes. Ótimo espelho, tá? Porque... Até em termos de carreira também. Em termos de carreira, e outra coisa, o Joe Burrow é um cara com uma resiliência muito grande, cara. É uma coisa muito chato pra gente quando elogiar um jogador do Bengals, assim, mas o cara é craque, mano. Ele é o melhor quarterback da... Não sabemos ainda como vai ser o Pickett, mas ele, pra mim, é o melhor quarterback da FC Norte. É melhor que o Deshaun Watson e é melhor que o Lamar Jackson. O cara é bom, mano. Um cara que toma, sei lá, 8 sacks num jogo de playoff e ainda volta e consegue fazer o que fez, é incrível. Se ele tiver a mesma mentalidade, o Burrow também não é um cara que tem um braço, sei lá, igual o do Aaron Rodgers, que joga a bola com facilidade de 60 jardas pro alto. Não é um corredor mais rápido do mundo. A gente viu, inclusive, que o tempo do Pickett é melhor que o do Joe Burrow, mas você percebe que ele faz acontecer. É um cara raçudo e inteligente pra caramba. Então, ótimo espelho pro Kenny Pickett. Inclusive, o que surgiu no final, na época do draft, um pouquinho antes, era que o Kenny Pickett era o Joe Burrow dos pobres, né? Outra coisa, a gente não tinha nenhum Joe Burrow esse ano, a gente pegou o mais parecido. Outra coisa, assim, a única crítica que foi feita ao Joe Burrow na época foi a questão do tamanho das mãos dele. Tanto que tem até um tweet dele falando: não sabia que eu precisava me preocupar com o tamanho da minha mão pra jogar a bola, tá ligado? Você que tava fazendo uma puta de uma carreira em LSU, né? Então, assim, realmente não faz diferença nenhuma, sabe? Exatamente. Vamos com perguntas da nossa audiência. Lembrando que a gente tá falando da nossa classe de draft. Vitor, o Corleone, vocês acham que Kenny Pickett hoje tem o mesmo nível de Big Ben na última temporada? Melhor, não. Pô. Eu acho que ele tem tudo pra chegar melhor na liga. Melhor. Só dele ter a possibilidade de, tipo, fazer uma jogada corrida e, tipo, melhorar, né? Se ter mais play action, que é uma coisa que os Steelers eram um dos piores times da liga nesse quesito, né? Porque o Big Ben não conseguia fazer constantemente, teve que mudar pro sistema mais de RPO, né? Run Pass Option. Então, assim, o Pickett hoje chega melhor. O Ben já tá, cara, assim, no dia do jogo, você vê a partida de uma maneira. Se você pegar os jogos Steelers do ano passado pra rever, cara, o Ben tava ali nas últimas mesmo. Ele não tá, tipo, a mecânica dele de arremesso tava ruim, a bola não ia mais, sabe? Ele não conseguia mandar uma bola pra mais de 10 jardas, então... Ele era um jogador abaixo, infelizmente, era um jogador... Ele era clutch ainda, né? Ele ainda, tipo, naquela... Resolveu jogos, resolveu muita coisa, assim. Naquela extensão de campo de 10 jardas ali, ele fazia ainda as coisas acontecer. Vidia aquela bola no jogo contra o Ravens. Foi pra quem? Foi pro menino que foi pro 49ers? Esqueci o nome dele. Ray McLeod. Ray McLeod. Aquela bola pro Ray McLeod que foi puro Benjamin Todd Roethlisberger Sr. Então, mas hoje o Pickett chega melhor, ele já tá acostumado a jogar em defesas no estilo da NFL. Isso é outra coisa interessante de falar dele. Os quarterbacks que chegam agora, né, ele é o que mais enfrentou defesas que jogam no mesmo estilo da NFL. E acho que tem tudo pra chegar bem. Vai chegar com muito mais arma, com uma OL muito melhor que a do Big Ben. E essas coisas, esses fatores externos, assim, né, esses jogadores extras, acabam ajudando, né, na produção do quarterback. Não só o quarterback sozinho jogando a bola pra ninguém. Boa. Na segunda pergunta que a gente tem do Deco, o Steelers vai atrás de mais alguém na Free Agency. A gente comentou já, quer dizer, a gente decidiu que a gente deixa para a próxima semana, mas vale citar que o Steelers contratou Terrell Edmonds logo antes do draft, Damontae Kazee, outro safety, ex-Cowboys e ex-Falcons, logo na sequência, assim, na sequência mesmo do draft. Então é bem possível, quer dizer, a gente gostaria, na verdade, que o Steelers fosse atrás de um running back 2. Acho que o running back 2 e um OT eu gostaria, assim. Acho que tem o Eric Fisher ainda que eu daria uma chance, faria um contratinho de um ano bem modesto. E um running back 2, Sonny Michel, acho que é uma opção boa. Eu ainda iria atrás, eu tentaria trazer de volta o Joe Raiden, acho que é um cara que tem muito a oferecer pra gente. Outro cara aí que não foi contratado, né, e pode acabar voltando pra gente.
A gente não draftou corner, que era outra coisa que a gente esperava draftar, né? Verdade. Defensive back nenhum a gente draftou. A gente não foi atrás Só de nenhum contratou. safety, nada. É isso. A PU1702 pergunta: a gente já trabalhou com o Antonio Brown, com tudo que traz Antonio Brown. A gente deveria ter algum receio com as red flags de George Pickens? Eu não consigo não ter, né? Até porque quando a gente vê o vídeo igual a gente viu aqui, o cara como diria meu pai, o cara é bilu teteia das ideias. Não bate legal. O tico e teco dele não tão legal. E o Antonio Brown, ele não chegou assim. A gente descobriu ele assim. Muito menos pompa, né? O Antonio Brown chegou falando assim, mano, eu vou trabalhar tanto que eu vou virar o melhor wide receiver da NFL. Aí quando ele virou o melhor wide receiver da NFL, foi que as coisas subiram realmente pra cabeça dele. Mas já era uma red flag no college que o técnico falou, lembra? Que esse cara, se ele conseguir, né, se ele conseguir muito poder, pode ser que ele perca um pouco da cabeça, e foi exatamente o que aconteceu. É muito difícil saber, porque é uma questão psicológica, tem a ver com time, com temporada, com um monte de coisa. O Antônio Brown explodiu por causa de uma bola que de um pito que o Big Ben deu nele, que ele correu uma lateada, sabe? Eu não sei, é muita variável assim pra gente ficar especulando, sabe? Mas eu acho assim... O Luizão entregou tudo, foi a porrada do Vontaze Buffett nele que mexeu em tudo. Mas assim, o Pickens, a gente tinha o Sky Moore pra escolher, outro wide receiver que tava sendo muito bem falado, e a gente foi no Pickens. Então, cara, eu vou confiar na comissão técnica, porque a gente tem um histórico de draftar wide receiver que muito time gostaria de ter. Sky Moore, inclusive, que era nepotismo também, né? Ele era companheiro de quarto do Dino Tomlin. Nossa senhora. Do high school. Cara, isso aí a gente tem que investigar, cara. Isso aí o Tony foi sabotado, pô, não é possível. Então, eu estranhei essa aí também, mas... E ama Pittsburgh, né, velho? O Sky Moore. É isso, e por fim, algum running back na free agency foi, como eu disse, né, queria que os Steelers fosse atrás de running back 2, o Melvin Gordon Cardoso não tá, ele já assinou com Denver, talvez o nosso favorito ali na lista de free agents ainda seja o Sonny Michel, acho. o Patriots recentemente estava no Rams. Ótimo, e a gente vai falar mais na semana que vem, mas a gente pegou dois moleques interessantes de undrafted, que existe, não acho nem um pouco impossível eles o de Arizona principalmente. O de Arizona principalmente. E a saideira aqui de perguntas, essa é a matadora, essa consideração final, inclusive, de vocês, Diego. Quantos titulares entram em campo nesse time entre os calouros? Vamos lá, pra mim, vai entrar Pickens, The Marvin Leo joga, vai jogar o Calvin Austin também, e aí eu chutaria o Mark Robinson, eu acho que pode aparecer, e deixa eu ver, eu não sei se o Connor joga não, cara, Special Teams eu não... todo mundo pode ver campo, mas titular, eu só vejo o Pickett e o Pickens. E o Pickens, titular. É que assim, wide receiver você tem toda aquela hierarquia, né? Então mas, você pode considerar que o Calvin Austin... Jogando pelo menos 50% dos snaps. Sim. Os dois. Pô, eu também tô por aí. Paro no Leo e mesmo assim não vejo a utilização tão alta assim, porque a DL tá razoavelmente encaixada. E pode ser se alguém cansar, Calvin Austin sabe? Não, mas os titulares, eu quero dizer, já tá bem encaixado, né? Wormley... Não é o nível dele que não seja suficiente para ser titular, é que a competição na frente dele tá bem forte. Assim, ele não vai tomar vaga de Cam Hayward, ele dificilmente toma vaga de Chris Wormley. Se Tuitt volta, já tem uma rotação muito mais pesada, aí ele já vai ver menos o campo ainda. Aí você tem Calvin Austin, que é na rotação, né? Quando você quiser fazer uma coisa diferente. Mas é um cara que tem chance de ter mais de 50% do snap, né? Se a gente pensar que são 3 caras revezando em tese, né? 3 vagas, cada um perde 20% aí, ele vai ter pelo menos 60, tá bom. O The Marvin Leo, acho que entra em campo, mas mais de 50% dos snaps, jamais. É isso. Então, esse... pintou uma que é muito boa. Quem é o titular da semana? Essa vai ter muita discussão, cara. Mas já vale o primeiro palpite aí. A gente vai falar muito disso ainda na off-season. Acho que a gente vai acabar tendo um programa para isso. Vai ter os programas do Training Camp que sai aqueles relatórios. O Kenny Pickett acabou de dar um passe de 40 jardas e o Pickens pegou. Nossa, incrível, sabe? E aí você já fica com aquela expectativa, né? Off-season chega e aí tem aqueles jogos que você não sabe quem é titular ou quem não vai ser titular, né? Imagino que todo mundo vai jogar, desde o
Pickett e o Trubisky até o Ladocum vão acabar jogando. Mas eu vejo o Pickett sendo titular na semana 1. Eu quero que seja na semana 1, mas eu sinto que pelo jeito dos Steelers de dar approach nas coisas e mesmo o Pickett sendo um cara prontíssimo pra NFL, eu acho que eles vão dar um passinho um pouquinho devagar e começar ali as primeiras semanas com o Trubisky. Eu confesso que eu tenho medo, não é o medo, né? Porque, cara, se o Trubisky virar o nosso QB, putz, não vou ficar triste com isso. Mas eu tenho medo do Trubisky entrar e jogar a bola num nível bastante, não num nível tão alto, mas num nível bastante pra continuar ali. Então, olha, a gente precisa disso. assim, se o Trubisky conseguir dar um resurrection na carreira dele e honrar aonde ele foi draftado, aí esquece. Aí esquece o Pickett, cara. Aí a gente vai ter que jogar com 2 QBs. Aí sim, uma de cada lado. O Danilo adora, né, ficar falando isso. É os famosos EC. Então, não sei, eu acho assim, por questão de como os Steelers gostam de trabalhar essas linhas de sucessão, sabe? Acho que eles gostam de botar ali o cara mais experiente de começo, depois bota o Kenny Pickett, que já tá um pouco mais pronto, e eventualmente o Pickett vingando bem, fica como titular e é isso, sabe? É a mesma coisa que... Só não quero ver o mesmo Rudolph em campo, cara. Do resto, até o Ladocum pode entrar, velho. É isso, e vale lembrar que em 2004, Ben Roethlisberger era o quarterback 3 do time, só entrou porque teve problemas à frente dele, teve problema de lesão, e aí a vaga tava lá em aberto. Quem que era o Maddox e quem mais que eram os quarterbacks? O Maddox era o titular, eu lembro disso. Aí acho que o reserva já tinha machucado, ele já tava como segundo, o Maddox machucou no meio do jogo e ele entrou. Ô, Cardoso, se vai dar assunto, a gente já gosta de falar da turma do Terrão em cara, jogo de Precision. A gente faz pós-jogo da turma do Terrão. Imagina, com esses 3 quarterbacks, era Tommy Maddox, Ben Roethlisberger e Brian St. Pierre. Eu não faço a minha ideia quem é esse St. Pierre. O Maddox ainda eu lembro porque ele foi MVP da XFL. O St. Pierre, o primeiro ano dele foi junto com o Big Ben. Aqui, ó, na semana 3, Big Ben entrou foi o primeiro jogo como titular de Ben Roethlisberger em Miami contra o Dolphins. Então, é isso. Cara, e... Não, ele não ficou feliz com as coisas do Pickett. O nome dele era Malik Willis. O Willis estava disponível, ele queria Malik Willis. Ele não abriu mão dessa opinião. Acho que foi o único do QG que ficou fiel a não gostar da escolha do Pickett. Do resto, acho que todo mundo que tava meio que no time do Willis passou pro time do Pickett. Eu tava só no time nenhum, cara. Eu tava no time, cara, pode ser qualquer um dos dois. Acho que cada um tem o seu jeito e seja o que Deus quiser. Eu queria aproveitar aqui pra falar, porque na hora de falar do meu mock draft, é que ninguém vai sobrar na 52 e sobrariam todos na 84. Quem diria? Tá vendo você como esse negócio de nunca vai sobrar é furado? Tá vendo você? É furado. Eu falo, porra, vocês não acreditam em mim. Danilo, por favor, que o Jordan Edson seja uma pick de segunda rodada do Steelers. Perfeito. Terceirinha até, pronto. Acontece muito. Não vingou no Air Raid, não tem negócio, chega na NFL e pimba, Kenny Pickett ali, o cara conecta. Muitas e muitas coisas ainda vão acontecer. De novo, o mock draft, você ouvinte, espectador, tá ouvindo, tá assistindo aí. Se você pegar os primeiros mock drafts agora, nem metade dessa galera que tá aí vai estar na primeira rodada do ano que vem. Eu até mostrei no Walter Football qual eram os caras. Ó, se quiserem até olhar, tem o nome de um jogador que foi undrafted, tava contratado pra sair no top 10 desse ano, chama Wiedermeyer, Tyrande de Texas A&M. Ele foi undrafted free agency, se não me engano. O Wiedermeyer era o Tyrande 1 do processo? Não, né? Era? Mas era com muita distância. Ele era top assim, 10 da classe. É um dos poucos programas que trabalha Tyrande ainda, né? Tipo, tanto o Jay Steinberger, né? Foi um cara que entrou com muita pompa, né? Fez pique de segunda rodada. Qual é a universidade dele? Steinberger acho que é A&M também. Hã? Não, qual é a universidade que vocês estão falando? Texas A&M. Pra mim vocês estão falando de Iowa, pô. Iowa não. Tem um trabalho com o Tyrande aí. Hawkinson, nossa senhora, meu Deus do céu, absurdo esse moleque. Pô, tem um cara chamado o George Kittle, não era de Iowa, pô? Ou era o Travis Kelce? Acho que era o Kelce. Não, era o Kittle. Nossa senhora, esse aí, terceira rodada, cara. O George Kittle, J. Hawkinson e Noah Fant. Tá
Tá ruim? Tá fraquinho, né? Então é isso, jovens. A gente fecha esta nossa transmissão por aqui. Já está definida aí a classe 2022 do draft do Pittsburgh Steelers. A gente volta na semana que vem para comentar o que é que pode tirar de undrafted, o que é que a AFC Norte fez nesse draft. Fala o processo de sucessão de general manager, o que é que o Steelers pode fazer no mercado, contratações que ele já fez no mercado e um monte de outras consequências. Será que GM Que a sai gente até possa semana tirar. que vem, Danilo, ou demora mais? Acho que demora mais por causa da free agency, né, que continua. Definitivamente não vai sair na semana que vem. Acho que A partir julho. de agora, Já tem uns rumorzinhos aí, né, mas enfim, rumor é rumor. a partir de agora, quem conduz o processo é Art Rooney. Agora vai começar a segunda rodada de entrevistas. E Então- agora tem um ponto interessante que foi falado na entrevista, na coletiva, que Mike Tomlin vai começar a participar do processo também. Ó, E Kevin Colbert sai dessa história. Isso pode dar recomendações. Então, agora as coisas vão ficar bem interessantes. Vão dar mais uma enrolada para promover um cara de dentro. Então é isso, gente. A gente se vê na semana que vem com muito, muito mais do que vai acontecer com os Steelers. Tem muito tempo pra gente trocar ideia aí com esse elenco de agora, com elencos do passado. A gente já tá bolando uma sequência de pautas para preencher esse off-season. Se vocês tiverem coisas que vocês querem ouvir nesse período, vão trazendo. Manda lá, @BlackYellowBR no Twitter, que a gente vai registrando e trazendo o principal, beleza? Então, grande abraço para todos vocês. Até a próxima semana. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. What up, y'all? It's Joe Budden, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. Season-long fantasy can take so much time, but on Prize Picks, I can pick a new lineup every day. The app is really simple to use. To create a lineup, pick more or less on at least 2 players. Prize Picks puts their members first, so all withdrawals are fast, safe, and secure. When my lineups hit, I can get my money in as quick as 15 minutes. On Prize Picks, you can mix and match players from different sports. Combine your favorite players from football to basketball to hockey to WNBA. Prize Picks is the only daily fantasy app with injury insurance. If your player goes down in the first half, Prize Picks won't count it as a loss. Right now, Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. Just download the Prize Picks daily fantasy app and use code GOAL. That's code GOAL on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks, run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details.